Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente vai falar de algo muito legal, dividendos. Vamos falar de ações, vamos falar o que tá no radar de uma pessoa aqui, que inclusive ele vai falar, o canal dele cresceu absurdamente, falando sobre educação financeira. Mas antes, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que vocês já conhecem, que é o André Dias. Fala, galera, bem-vindos aí a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Você que tá sempre acompanhando a gente toda semana com um convidado super especial, né, falando sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no geral. E pontualmente a gente também traz convidados aqui de geopolítica, política, mas a gente não costuma fugir muito disso, né, Carol? E hoje nós estamos aqui com o Leonardo, de um canal muito interessante, que muita gente também já conhece, né? Não é novidade aqui para muitas pessoas que estão nos assistindo, mas para outras pessoas pode ser novidade, que é o Geração Dividendos. E nós vamos conversar muito com o Leonardo sobre fundos imobiliários, ações, enfim, muito conteúdo para quem está investindo, para quem quer começar a investir, ou para quem está enrolado em dívidas e precisa começar a investir. Então fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. E antes da gente apresentar aqui o Leonardo, a gente vai falar do nosso patrocinador, nosso parceiro, que é o Investidor 10, né? Um site aí maravilhoso, tá certo? Que também você pode, né? Depois que você assistir esse episódio, todas as ações, fundos imobiliários que a gente vai falar aqui, você pode ir lá no site Investidor 10 e fazer seus estudos, suas consultas. É um site completaço, tá? Então vale muito a pena vocês, né, conhecerem. E utilize o link aqui, né, Carol, do nosso canal, né? Usa o nosso link, viu, criatura? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Você que quer escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, enfim, tá caro, tá barato, o que comprar? Vai lá no Investidor 10 que você não vai se arrepender. O link tá aqui na descrição. E também, é gratuito, tá? E também tem um QR Code aqui passando na tela. Bom, André, primeiro de tudo, galera, da onde vocês estão falando? Porque a gente gosta de saber. Outro dia tinha gente da Alemanha, Estados Unidos. Comenta aqui embaixo, pessoal, de onde vocês estão escrevendo. E agora vamos lá. Leonardo, canal Geração Dividendos, muito bem-vindo. Prazer. Nós vamos ficar aqui mais de 1 hora conversando contigo. Nós vamos te colocar na parede. Você vai conhecer o quadro ping-pong que a gente faz aqui, que é pancada, o pessoal gosta. Mas, né, bem-vindo aí, obrigado pelo... Você que veio do Rio Grande do Sul, prazer. Tamo junto, prazer, não alcança, né? O Leonardo que veio aí do Rio Grande do Sul, né, Leonardo? Fala um pouquinho. Olha só, galera. Inclusive, o pessoal falou aí pra falar de onde vocês estão vindo. Se vieram daí do Geração Dividendos, deixa aqui na descrição aí, ó. Deixa aí no comentário, hashtag vindo Geração Dividendos aí pra fazer barulho, beleza? O pessoal me chamou e isso aqui é uma grande honra, Andrezão, Carol. Olha, eu assisto o podcast de vocês há muito tempo já, né? Então, antes de começar a ser conhecido na internet, já assistia o podcast de vocês. Isso aqui é loucura pra mim, do fundo do coração. É loucura sentar numa mesa junto com vocês e poder discutir com vocês o conhecimento que eu tenho, que vocês têm. Então, muito obrigado mesmo, honrado por ter me convidado. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, esse é o primeiro de muitos. Eu vim lá de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, 14 mil habitantes só. Mudei pra lá por conta da minha profissão, que é médico, e ali me fizeram uma propaganda de um hospitalzinho, né? Eu pensei assim, pô, 14 mil habitantes só, o hospital vai ser tranquilo. Cheguei lá, o hospital era referência de 52 municípios. E aí a contingência é 500 mil habitantes. Aí me lasquei, né? Mas moro lá até hoje. E aí o pessoal que me vê em São Paulo e tal, vocês aproveitem aí pra conhecer, porque eu sou bem tranquilo de conhecer vocês. Então quando eu vier aí, porque senão vocês não vão chegar lá em Portela, não. Mas você trabalha como médico ainda ou não? Agora só foco no canal Geração Dividendos? Foco no canal agora, cara. Eu parei de trabalhar como médico. Inclusive, eu fui no podcast do Gêmeos Invest e eu queria fazer um testemunho lá, né? Que era entregar o meu estetoscópio e tal, aposentado mesmo. Então... eu ainda atuo como médico, mas não remunerado. Hoje eu faço atendimento voluntário mesmo, na igreja lá, faço alguns atendimentos voluntários, mas eu parei desde fevereiro deste ano. Então, grande parte aí do tempo do canal eu tava trabalhando como médico e postando vídeo no canal. E aí, como que eu conseguia vincular isso, né? A sorte é que eu trabalhava como plantonista. Então, o plantonista você pode escolher plantão diurno ou noturno. Eu fazia os noturnos para poder ter tempo de chegar em casa e gravar o vídeo depois. E aí chegou um momento em que realmente tava estafado, assim, não tinha como continuar. Começa a cansar mentalmente, não tem como, né? Porque você vai dormindo. Tinha dia que eu dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia, aí tinha que acordar. Porque de noite lá, o pessoal acha que médico que faz plantão noturno, depende do hospital, lógico. Mas tem gente que acha que o médico fica dormindo o dia inteiro, a noite inteira, né? Não fica, não. Negócio lá... Correria. E você pensa que... quem que você acha que vai no hospital 3 horas da madrugada?
não é o cara que tá tranquilo. É só os caras de acidente, cara que tá infartando, cara que tem dissecção de aorta. Então, é só os casos mais graves mesmo. Se o cara tá com uma dorzinha de garganta, ele fala, quando eu acordar, eu Quando vou, eu acordar, eu vou dormir, vamos ver se melhora, né? Não vai? Não vai. Então, é uma correria louca mesmo, principalmente em hospital de referência. Então, pô, não dormia mesmo. Eu dormia uns 30 minutos assim, acordava. E o pior era isso, porque às vezes eu preferia ficar acordado. Porque você começa, sabe quando você começa a dar aquela... Fica ansioso, né? Você Te acorda, começa a dar aquela desligada aí, sirene de ambulância. Dá um E susto, aí, né? meu Deus do céu, é pior. Isso mexe muito com Café a pra cabeça. caramba, não? Você toma Café café pra caramba. Devia ficar ligado o no pessoal café, sabe né? o tanto que eu gosto de café, né? Então, aí eu chegava em casa, dormia um soninho assim, e, pô, o sono da manhã não é a mesma coisa do sono da noite, né? É comprovado aí fisiologicamente que não é. E aí, acordava, gravava vídeo e tal, é correria louca. Até que eu decidi, eu fiz uma oração, falei assim, Deus, agora não tem mais jeito, precisamos definir aqui o que o senhor quer pra mim, se não dá pra continuar nos dois. Quiser que eu seja médico e pare de falar com as pessoas, porque não tava dando resultado, né? Aí imagina, você 3 anos no canal, você faz um estudo gigantesco, lê relatório trimestral, você tenta trazer o conteúdo mais complexo possível, aí você posta o vídeo sem visualização, aí eu deixava de ficar com a Ingrid, que é a minha princesa, pra poder gravar vídeo. Quando eu não tava gravando vídeo, eu tava dormindo, tava indo no plantão de novo. Mas chegou um momento assim que parou de fazer sentido pra mim. Parece que, pô, talvez não é esse o lugar que eu tinha que ficar. E aí eu ajoelhei e fiz essa oração e falei assim, ó, se o senhor quiser que eu salve vidas sendo médico, eu vou ser médico. Pra mim já é o suficiente, já é um grande presente. Eu tenho um gasto mensal aí de uns 5K. Então, graças a Deus, eu tive consciência de não subir muito meu padrão de vida. Então, eu ganhava uns 30K, gastava 5K. Pô, eu ia ser milionário. Eu já sabia que eu ia ser milionário com o conhecimento que eu tinha. Só ia precisar de tempo. E aí, não, beleza, se o senhor quer isso, beleza. Só que aí, nessa oração, eu fui meio ousado. Falei assim, ó, postei um vídeo hoje, conversando com Deus, né? Postei um vídeo hoje. Se esse vídeo viralizar, eu vou continuar fazendo YouTube. E aí, o senhor decide o que eu vou fazer com a medicina. Se não, eu vou largar o YouTube e não posto mais nenhum vídeo. E aí foi um vídeo que foi loucura, porque tá até hoje lá, um dos vídeos mais viralizados. Não é o mais viralizado, porque depois eu fiz aquele, copiei a ação do Barça e tal, mas foi um vídeo que eu soltei de Klabin, pra falar sobre a defasagem dos tickers. Qual que é melhor de comprar, o 3, o 4 ou o 11, né? Que sempre o pessoal fica nessa dúvida. E viralizou-se de uma forma que o André, que é o editor, falou assim, caramba, Léo, você viu ali o quanto que tá? E as nossas visualizações diárias era 300 visu no máximo, assim, quando postava. E aí bateu 10K. E aí nós nunca tínhamos visto isso, entendeu? Aí empolgou já, né? Aí eu falei assim, será que é isso mesmo? Eu sou igual o Tomé, meio doido assim, né? Desafio a Deus, assim, coloca Deus à prova. Não, se for, então eu quero uma viralização pra mim entender que realmente é sobrenatural. Sinal, né? Sabe assim, Sinal. Carol, quando você vê um negócio e vê que você sabe que é sobrenatural? Sim. E não é uma coisa normal de É um acontecer? aviso, né? Porque tem algumas coisas assim, e eu era ateu, eu era muito cético. Então, muita coisa assim que parecia que era Deus, eu chamava de coincidência. Então, tem algumas coisas assim que você sabe que não é coincidência. Você pode até tentar falar que é, mas não é. E aí, um canal que não pegava nada, assim, parecia até que o canal tava Mas morto. esse canal como que chamava? Esse canal você começou a esse contar. que viralizou- Esse que não pegava. Que, entre aspas, você Tá. trocou, né? Esse que eu criei o canal antigo, chama Investe Money. Vocês podem digitar aí no YouTube, Investe com TE e Money. Até o nome era ruim, né? Aí eu criei esse canal um dia depois de formado. Eu formei, aí eu fui trabalhar no hospital, no outro dia eu criei esse canal. E aí eu venho postando nesse canal, eu acho que 1 ano e 8 meses. Mas esse você já abandonou. Aí já abandonei. Aí o Geração de Dividendos foi esse que viralizou o vídeo, né? Foi esse que viralizou o vídeo, aí já foi mais Show de recente. Essa oração que eu fiz tem uns 6 meses atrás. Olha que essa louco, loucura. cara. Aí você Cresceu falou, não, demais. agora eu vou seguir em frente com o Olha canal. a loucura que eu tô aqui agora, né? Isso aqui é tudo sinal de Deus pra mim. Por isso que eu falo que é especial demais eu sentar aqui na mesa com vocês, porque isso pra mim era impossível acontecer. Te fez largar a profissão de médico, cara, que é uma coisa que você deve ter estudado pra cacete, Não, se dedicou pra cacete, e é algo que te trouxe uma alegria, uma felicidade e uma, né, com certeza. Aí imagina uma eu realização, né? Imagina eu falando pra minha mãe, que ralou pra caramba, porque eu passei na Federal, e minha mãe é de Goiânia, e eu fui pra Macapá, a Universidade Federal do Amapá. E aí, e olha que louco, era só ela, né, separado do meu pai, eu, meu irmão, e ela ter que manter. E aí depois, assim, foi porrada pra ela manter, né? Ela me mandava R$900 por mês, olha que loucura, e já era difícil pra caramba. E aí eu chego pra ela e falo assim, mãe, agora eu não vou mais ser médico, não vou Você mais... é youtuber. Você é youtuber, né? Até que minha mãe foi bem compreensiva, ela ficou meio resistente assim, não, mas você não pode abandonar essa profissão é a profissão que todo mundo sonha, não sei o quê, né? E é sempre assim mesmo. Mas ela, contra resultados não tem argumentos, né, cara? Sim. Contra resultados não tem argumentos. E você tá feliz, né, cara? Que é isso que importa, né? Cara, sabe o que me fez sentir tranquilidade de largar a medicina?
foi eu perceber que eu salvo mais vidas ensinando a investir do que sendo Faz médico. muito sentido, cara. A educação no Brasil é a única solução que a gente tem pra tirar... Porque o Brasil, cara, bom, a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu tive o prazer de... Eu comecei a viajar tarde, porque eu não tinha condições quando eu era mais novo. Eu tô com 40 anos, comecei ali com 25, 26 anos a viajar e meu sonho é rodar o mundo. Eu conheço 34 países. Cara, e o Brasil é um país fantástico. O povo é fantástico, é trabalhador. Cara, eu até converso com alguns amigos meus que moram em outros países, os caras falam, a gente trabalha aqui, por exemplo, na Irlanda, trabalha nos Estados Unidos, eles falam, quando chega um brasileiro pra trabalhar, cara, o brasileiro é descolado, o brasileiro é rápido, o brasileiro é eficiente, cara. Só que, infelizmente, o que falta aqui no Brasil é a educação. O problema não é o esforço, a preguiça, né? Não tem isso. O problema é realmente uma trava ali, Falta né? conhecimento pro cara poder fazer e tal. Então eu acho que, graças a Deus, as redes sociais, a gente não é mais refém de um canal de televisão ou dois. A gente hoje tem a rede social pra levar conhecimento pra muita gente, né? Que é o que você vem fazendo no nosso também. E eu acho que o que salva o Brasil, cara, é a educação. Porque a gente tem terra, a gente tem território, nosso território é enorme, né? Você vê muito país em guerra aí buscando aumentar território. A gente tem um puta território legal, um território produtivo. É um povo trabalhador, mas que, infelizmente, a gente tem muita corrupção. Os líderes lá não ajudam. Então, eu acho que com educação é a única forma de mudar o país, né, E olha que louco, cara. Eu, num consultório médico, eu já tratei muita depressão, muita dependência química, tabagismo, alcoólatras, né? Um monte de tratamento difícil mesmo de fazer. Porque não depende só do médico, né? Tem algumas coisas assim que não dependem só do médico. Você vai tratar uma obesidade, não depende só do médico, depende muito mais do paciente do que do médico. Então o médico entra com algumas substâncias, algumas medicações, orientações e tal, mas depende do paciente. Aí você vai tratar um paciente que é tabagista. Pô, existe uma dependência química, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Não é uma coisa assim, vou parar porque eu quero. E tem os caras que com a força de vontade conseguem, né? Mas isso aí é estímulo químico no cérebro mesmo. Dopamina mesmo que ele consegue aprender um jeito de liberar. A maior parte das pessoas não consegue isso. E aí, como é que você vai oferecer? Imagina eu oferecendo pra ele, vou fazer um adesivinho de nicotina aqui, vou te dar uma balinha de nicotina pra você mascar. E quando você sentir vontade, você... Na maioria das vezes, ele sente o prazer fumando cigarro, entendeu? Que nem remédio, né? E aí não faz efeito o tratamento, entendeu? Eu trato, e aí eu ficava triste, e às vezes eu ficava assim, meu Deus, mas por que não segue, né? Eu ficava bravo, por que não quer parar, por que não segue? E aí, quando eu comecei a ensinar investimento pro pessoal, e assim, um contingente muito pequenininho, 1.000, 2.000 seguidores, né? Já tinha testemunho assim no Instagram, eu larguei o cigarro por causa de você. Eu gastava R$60 por semana com cigarro e agora eu tô comprando Itaúsa. Ai, E agora eu tô comprando MXRF11. E aí, é um negócio assim que substitui aquela descarga de dopamina, É né? melhor ganhar dinheiro do que, né? Por Dá que mais o pessoal dopamina. não investe? Por que o pessoal não investe? Sinceramente, porque na maioria das vezes não encontra muito benefício nisso, porque o pessoal tá acostumado com curto prazo, né? Por isso que Exato. tem tanta aposta. Por O cara isso fala, você vou sabe começar que- com pouco, vou investir R$10. ganhar 7 Relaxa. centavos. Vou pro bar tomar 2 cervejas e pronto. Você sabe que tem algo que eu acho que faz todo sentido. O ser humano, ele funciona muito na dor. Então, se você chegar pra essa pessoa e falar, você vai perder todo o seu dinheiro, ela vai funcionar mais do que você falar, você vai ganhar. Porque às vezes ela fala, tá bom, vai ganhar. Mas se você falar na dor dela, você vai ficar sem dinheiro pra ter aposentadoria, pra sustentar teu filho, você vai começar... Aí a pessoa começa a se Dá os mexer. pulos, né? Ela dá os... Opa, peraí, eu vou perder? Então, na dor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tô aqui amarrado, né? Tô aqui... Na zona de conforto, muitas vezes, né? Na parede. Então, opa, preciso me mexer. Agora, você falou que você tinha esse canal, que não deu certo, né? E agora tem um que, graças a Deus, eu Graças a Deus. acompanho. São excelentes, os vídeos tá indo muito bem, vai muito melhor, tenho certeza. Amém. E você começou a investir como? Tá. Quando, assim, mais ou menos? Desde quando você... Antes de ser médico? Como é Antes que de funciona? ser médico. Eu comecei a estudar sobre investimentos, eu tinha 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17, e aí eu vivenciei ali, eu convivi com muitos médicos. A maior parte dos médicos eles são devedores, isso é loucura, né? Quando eu falo isso. Não, mas quando, fala mesmo. quando eu era um cara que queria ser médico pra ter dinheiro, porque era uma profissão que ganhava muito, eu pensava assim, não tem condição um médico que ganha 60 mil dever, né? Como que pode um trem desse? Com 17 aninhos ali, não pensava nisso, né? E aí sempre eu chego nessa mesma história, porque essa história cravou a minha vida e foi ali que mudou. Que é quando eu cheguei no médico que era mais idoso mesmo, assim, uns 62, 65 anos, e ele falou assim, não posso parar de trabalhar agora, olha que loucura.
E o cara era inteligente pra caramba, pra você ver que não tem a ver com o seu coeficiente de inteligência, não tem nada a ver. É sobre desconhecimento mesmo. Então, o cara falou assim, eu não posso parar de trabalhar, porque senão eu não consigo pagar a faculdade dos meus filhos, não consigo pagar a casa que eu troquei, não consigo pagar o carro que eu troquei, então tem que continuar trabalhando. E aí, no plantão noturno, isso é sofrido demais, cara. É muito sofrido você não conseguir dormir. Você, enquanto tá todo mundo almoçando na sala da sua mesa, você tá dormindo, porque você não consegue ficar acordado, você tem um plantão. E aí, na hora, eu pensei assim, cara do céu, não posso ser igual a esse médico. Não posso ser igual. E ele era muito próximo meu, foi um cara que eu fiz amizade com ele, era um ginecologista. E eu falei assim, caramba, cara, mas você ganha 60 mil reais por mês. Como que você tá devendo? Você já trabalha há 40 anos, cara. Como que você tá devendo? E aí ele falou assim, Leozinho, sabe como que é, né? Quando eu passava muita dificuldade, quando eu me formei, eu comecei a viajar, comprei carrão, gastei muito meu dinheiro. Padrão demais, né? Subiu demais. Imagina, e isso aconteceu comigo também, não vou ser hipócrita de dizer que não. Eu ganhava 900 reais da minha mãe pra sobreviver, né? E aí a Ingrid morava comigo e a gente dividia um pouquinho as contas ali. Então, pô, a gente vivia com 1.500 reais por mês, né? Graças a Deus, o aluguel naquela época era barato. Agora E já aí foi, né? agora já foi, dava pra sobreviver. E olha que eu não vivia tão mal, não. Quando eu formei, meu primeiro salário foi 40 mil. Aí você imagina, um menino de 23 anos, eu formei com 22 para 23. Com 23 anos, ganhando 40 mil, um cara que vivia com 900. Aí o que aconteceu? Vou contar pra vocês o que eu fiz com o meu primeiro salário. Eu troquei os dentes da boca da minha mãe todinha, porque ela sofreu um acidente, quebrou um dente aqui, ela era incomodada. Então eu troquei todos os dentes da boca dela, já foi com a metade do salário. Aí depois eu dei um celular pra minha princesa. Eu nem lembro o que eu fiz com o resto. Mas na hora de pagar as contas, eu precisei de 1.500 reais. Olha que loucura. Você falou, meu Deus, cadê, né? Gastou tudo, né? Não, eu guardei os 1.500. Só que eu percebi que, tipo, tudo aquilo não precisava, entendeu? Tudo aquilo era fútil e que precisava pra sobreviver era pouco. E aí, no próximo salário, eu falei, pô, tem que começar a investir, porque senão vai sumir tudo, né? Sumiu o mês passado, imagina como que eu vivia com 900 reais e agora 40 mil não deu. Como que pode um trem desse? Aí eu comecei a investir. Então eu comecei a investir com um grande aporte mesmo, depois de um mês de formado. Só que eu já vinha investindo quando eu comecei a estudar, 19 anos, eu guardava religiosamente 10 reais. Porque o MXRF11 custava 10 reais. Então eu investia no MXRF11. E assim, tinha mês que eu investia mais um pouquinho, porque eu e a Ingrid vendia bombom na faculdade. E aí, alguns meses não, enfim. Mas assim, eu já tinha a consciência de que eu precisava fazer alguma coisa para aposentar, porque eu não queria ser igual aquele médico que trabalhava com 65 anos, trabalhando noturno e não poder parar de trabalhar. Então o meu pensamento inicial foi muito assim, genuíno e inocente mesmo, porque eu pensava em... a parte do MXRF11 foi depois, eu pensava só em guardar dinheiro. Não, eu vou ganhar um tanto. Eu até pensava que o estágio era remunerado, eu fazia as contas para já sair do estágio com dinheiro, e não é remunerado o estágio, né? Tem que ficar o tempo, né? Ali até. A Dilma tirou essa remuneração do estágio. E aí, como que eu fazia? Como que eu pensava? Pô, eu preciso de 1.500 reais por mês. Eu quero aposentar com 50 anos. Então eu quero viver até os 130. Então eu tenho 80 anos para me viver. 1.500 reais por mês, vou multiplicar, olha pra você ver que inocente que era, né? Vou multiplicar aqui 80 anos, 1.500 reais por mês, vou guardar esse tanto. Aí esse era o meu objetivo de vida. Até os 50 anos eu tinha que guardar esse tanto. Aí não considerava inflação, não considerava nada que ia crescer, né? Depois que eu fui amadurecendo, que eu fui adquirindo conhecimento aí, aí veio começar, pô, então eu posso investir. Então quer dizer que se eu colocar meu dinheiro aqui na poupança, ele rende, a merrequinha, mas rende, né? 0,48% ao mês. E aí que foi aprimorando. Até que eu descobri a Bolsa de Valores. Inegavelmente, gente, inegavelmente. Para você que é um cidadão de renda média, para você que é até um cidadão de renda mais alta, né? Porque quem tem renda mais alta pode empreender e aí é mais fácil realmente de você multiplicar grandemente seu patrimônio. O empreendimento, ele é mais fácil de multiplicar do que a bolsa. A bolsa, ela não cria dinheiro do nada. Você precisa de dinheiro para poder multiplicar dinheiro na bolsa, tá? Inegavelmente, você vai chegar num ponto onde você vai descobrir que o veículo para poder multiplicar o seu capital da maneira mais segura e eficiente possível, lógico que tudo tem risco, né? A gente tem que organizar uma carteira, mas você sempre vai chegar na Bolsa de Valores, né? Então você pode passar por alguns empreendimentos, mas você sempre vai... Porque o que é a Bolsa de Valores, né? São empreendimentos que já deram certo, né? E a gente compra um pedacinho disso. Então, lógico que se você abrisse uma padaria e a padaria der muito certo, você vai ganhar mais dinheiro, por exemplo, do que um rendimento mensal de um fundo imobiliário. Isso o problema é que inegável. Às vezes a pessoa abre um negócio e não dá certo. Porque o risco é maior. O risco é muito maior. Exatamente. A pessoa fala, vou empreender. Tudo bem, vou empreender. Aí você teve até uma amiga minha que falou isso. Vou abrir uma loja de roupa. Tá bom?
roupa fitness. A primeira pergunta que eu falei, você tem experiência? Você sabe os locais? Você sabe as pessoas que convivem ali, a demanda? Ah, não sei. A chance de dar errado é muito grande, porque empreender no Brasil tem suas dificuldades, é burocrático. 50% das empresas que abrem quebram em menos de um ano no Brasil. Isso é dado do Sebrae. Estatístico, E né? aí foi o que você falou, muitas vezes é melhor a pessoa, não deixa de ser, né, sócia ali de grandes empreendimentos, que ela vai ter uma parte e muito provavelmente vai ser mais fácil para aquelas pessoas que querem empreender e vão errar, né? Agora, ô Léo, me fala uma coisa. Hoje, como é que você divide os seus investimentos? Boa. Você gosta muito de bolsa, né? Mas como é que você faz a divisão da sua carteira? Eu uso o meu método de alocação, que chama Kraken. Então eu divido, o K é caixa, o R eu peguei uma licença poética ali dos rates, para se colocasse um F ali ia bagunçar tudo, né? Então R de rates, que fundos imobiliários, aí vem o A de ações brasileiras, um outro K de cripto, um E de ETFs, que é o jeito, ou exterior stocks, né? Ação no estrangeiro, e o N de negócios. Aí beleza, como que eu cheguei nesse Kraken? Depois que eu me informei, que assim, eu fui muito resistente quando eu comecei a aprender a investir. Eu comecei com livro, não tinha dinheiro, então eu baixava os livros e tal. E eu era muito resistente a comprar curso. Falei, não vou comprar curso, eu vou aprender tudo sozinho, não vou comprar curso. Esse negócio de curso aí é falácia, isso aí. Então eu era muito resistente. E eu passei 2 anos lendo livro mesmo, aprendendo na marra. Quando eu me formei, que aí eu era mais capitalizado, eu falei assim, pô, agora eu posso errar no curso, né? E eu gastei, assim, uns 70 mil reais com curso. E olha só, gente, curso encurta caminho pra caramba. Encurta. Inteligência não é você saber muito. Inteligência é você aprender com seus próprios erros. Só que tem um negócio melhor do que ser inteligente, que é ser sábio. Ser sábio é aprender com o erro dos outros. Como é que você vai aprender com o erro dos outros? Você tem que conversar com o mentor, né? Onde você vai conversar com o mentor? Você tem que ter um curso ali pro cara pegar na sua mão, te ensinar. E assim, não vou ser hipócrita de dizer que desses 70 mil reais que eu gastei com curso, uns 30 foi desperdiçado de curso ruim, então você tem que triar mesmo o que é bom ali, né? Vai ter curso ruim mesmo. Só que tem uns caras que se esforçam de verdade, tem uns caras que estão ali dando sangue pra poder ensinar você. E você vai encurtar muito caminho, né? Então foi nesse momento aí que eu, assim, minha curva de aprendizagem foi gigantesca. E aí eu vi métodos de alocação de um monte de gente, um monte de investidor famoso. E aí eu comecei a estudar investidor estrangeiro também e tal. E aí eu senti a necessidade de criar o meu próprio método, porque não se encaixava muita coisa. Eu costumo dizer para os alunos, não existe método de alocação correto. Todo método de alocação é certo. Depende do que você está disposto a correr. Então, pô, você quer correr mais risco? Você pode colocar mais pimentinha na sua carteira. Você quer correr menos risco, é mais conservador? Sua idade já é mais elevada? Seu método de alocação tem que ser diferente. Então, sempre quando eu ensino método de alocação, pro pessoal no YouTube, pros alunos, eu sempre falo assim, ó, não quero que você copie o Kraken, não. Eu quero que você se sinta livre para entender o que é o Kraken e aí decidir se você quer seguir. Exato. Se faz sentido para você, se o risco para você é o mesmo do meu, se você tem aí uns 27 anos, 20, 30 anos, 40, faz sentido você seguir. Agora, se não, talvez você pode criar o seu próprio método. E aí, como que funciona essas divisões, né? Eu não gosto muito de renda fixa. Sou meio igual o Barsi mesmo, assim, de perda fixa mesmo. Então, na verdade, eu nem falo que eu invisto em renda fixa. Eu guardo meu dinheiro na renda fixa. Eu só permito os meus alunos investirem em renda fixa se eles fossem investir mesmo para ganhar com marcação de mercado. Senão, não é permitido investir em renda fixa, não. Você só guarda. Só reserva de emergência. Só guarda o dinheiro para reserva de emergência e reserva de oportunidade. É para isso que serve o caixa. Não faz mais sentido você guardar em caixa. Apesar do Brasil, que é um país que dá um juro, assim, real absurdo, mesmo assim ainda não vale a pena. Olha para você ver, né? E existem países que estimulam o crescimento, né? E aí corta a taxa de juros. Você vê os Estados Unidos aumentando a taxa de juros ali, o tanto que isso puxa, né? Mas não acho que renda fixa é investimento. É um local para você guardar seu dinheiro, para você ter liquidez, para você trocar o que você tem em dinheiro e comprar o Banco do Brasil que caiu. E comprar a Taesa que caiu. Então, o caixa do Kraken, lá, o K primeirinho, é 10%. 10% de caixa só. Vai chegar um momento que eu vou ser, se Deus quiser, bilionário. Eu vou deixar 10% em caixa? Não, aí eu vou deixar menos. Né? Mais reserva de emergência, mesmo um pouquinho de reserva de oportunidade. Então, o próprio CAC, ele vai mudando, né? E os REITs, que são os fundos imobiliários, tem uma treta insana sobre ações, fundos imobiliários, né? Eu acho que o mercado financeiro nunca vai chegar numa conclusão. Por quê? Porque não tem certo e errado. Aí tem os torcedores, né? Esse que é o problema, né? Tem os torcedores de ações e os torcedores de fundos imobiliários. Quando a gente pega e analisa isso racionalmente, a gente vai ver que faz sentido ter os dois na carteira, né? Mas enfim, você decide seu método. Então, o R vem de REITs, que é fundos imobiliários, 25%.
E aí depois eu posso até explicar o porquê que é essas porcentagens. Aí vem a ação brasileira, 25% também. Às vezes varia um pouco mais, porque tira do caixa, coloca em ação. O Brasil tá sempre oportunidade, né? Parece que nunca acaba as oportunidades do Brasil. E depois vem o outro K de cripto, que aí é 1 a 5%. ETFs 25% e fecha ali com 10% em negócio. E aí, quem tem negócio, beleza. Quem não tem, você pode dividir ali, colocar um pouco mais em caixa, colocar um pouco mais de cripto, depende do seu risco que você está correndo. Mas hoje a minha carteira está dividida basicamente assim. E aí, como que eu faço em momentos de oportunidade? Porque não fica cravado 25, 25, 25. Vai não fica pouco, cravado. Não tem como, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil caiu ali, não sei se vocês conseguiram pegar, quando caiu ali para 26 e uns quebradinhos. Nossa, eu comprei Banco do Brasil há muitos anos já. Agora já tá... Tá com preço médio muito baixo, né? Sim. Então, quando baixou ali para 26, uma oportunidade ali. Não sei se vão conseguir pegar abaixo, se fosse antes do desdobramento, abaixo dos R$54, né? E aí eu, vou pegar aqui um pouco do caixa, vou desbalancear minha carteira. Eu costumo dizer pro pessoal, o desbalanceamento, quando ele é intencional, ele não é prejudicial. Então, quando você olha para sua carteira e fala assim, eu preciso desbalancear para colocar mais em ação, isso não é prejudicial. O problema é quando você investiu um ativo, por exemplo, o que mais acontece são ativos de risco, ação de oportunidade, cripto, né? Você investiu um montante lá, a cripto supervalorizou, aí desbalanceou assim, agora faz 70% da minha carteira e você não toma nenhuma atitude. Aí talvez você tá deixando de colher fruto, né? Então, esse tipo de desbalanceamento você tem que olhar com mais atenção, porque às vezes você tem que rebalancear a carteira. Agora, quando você desbalanceia intencionalmente, vai fazer mais sentido, inclusive, ser desbalanceado do que você deixar balanceado. Se uma ação, um fundo imobiliário tiver em muita oportunidade, você vai deixar de comprar só porque você tem 25% lá, já não vai deixar, né? Não vai deixar. Depois você balanceia de novo, né? Então, hoje eu faço esse tipo de investimento. Eu comprei aí Vale quando bateu 59, então desbalanceei. Hoje deve estar uns 30, 35% em ação, uns 30% em fundo imobiliário, 25% ETF e um cadiquinho ali em caixa, né? Porque eu não gosto muito de caixa. E cripto tem um pouquinho também. Que legal. E a gente viu no seu canal, teve um vídeo que viralizou muito, inclusive você falou que foi um vídeo que você fez copiando as ações do Barsi. Boa. Né? Conta um pouquinho aí como é que foi, qual foi o resultado disso. Boa, perfeito. Ó, isso aqui é importantíssimo. Presta atenção nisso aqui, galera. Isso aqui é importantíssimo. O Barsi, ele é um bilionário. É a pessoa física investidora no Brasil que fez, assim, teve o melhor resultado possível, né? Então, existem outros bilionários aí, mas o Barsi conseguiu isso investindo na Bolsa de Valores, cara. Olha que loucura. Então, é possível. Ele mostrou pra gente que é possível. Então, ele merece o respeito. Ele é um cara brabo demais. Meu sonho é dar um abraço nele um dia. Se Deus quiser, vamos dar conta de dar esse abraço. A gente já aí. entrevistou o Barsi, inclusive. Aí, aliás, vocês aí que quiserem ver a entrevista, coloca aí no YouTube, Irmãos Dias Podcast, Luiz Barsi, que a gente já entrevistou ele. Brabo Foi demais. bem legal. O cara é sensacional. Ele é um idosinho assim. Gente boa demais. Gente boa, simples. Nem parece que ele é bilionário. É loucura, é loucura. E aí, eu copiei as ações dele, só que eu fiz uma simulação mais curta. Se eu fosse comprar as mesmas ações que o Barsi comprou há 10 anos atrás, o que ia acontecer? Será que ia dar boa? Isso aqui é um ensinamento importante, hein? A gente teve um resultado mediano nessa simulação. Não foi uma coisa assim de louco. Oh, meu Deus, eu não ficaria milionário se eu tivesse copiado as ações do Barsi. Por quê? O bom investidor, André, ele não é o cara que sabe qual que é a ação que é boa. Não é isso. Todo mundo sabe que o Banco do Brasil é bom. O bom investidor é o cara que compra ação boa a um preço bom. Então, na Bolsa de Valores... A estratégia do Warren Buffett, inclusive, né? Exatamente. Comprar boas empresas a bons preços, Bons né? preços. Inclusive, ele foi aprimorando essa estratégia, né? Ele tinha uma estratégia de bituca de cigarro, que era aquela ação que estava totalmente desvalorizada e que ia, teoricamente, falir. Ele comprava um pouquinho ali para dar a última tragada e depois vendia. Mas, olha que loucura. Quando você compra o Banco do Brasil, o mesmo cara, eu, você e a Carol, vou usar um exemplo aqui, tá? Vou usar a Carol ali, vou dar honras damas ali. A Carol comprou no preço médio mais baixo. Eu comprei a 28 e você comprou a 27. Pô, nós estamos investindo na mesma empresa, a empresa não deixou de ser boa, mas eu posso estar em rentabilidade negativa, você pode estar no 0 a 0 e a Carol pode estar com 10% de rentabilidade. A gente investiu na mesma empresa. Como que pode um resultado tão diferente, né? Se você investir nas mesmas empresas do Barsi, você ia se lascar, principalmente agora que o Unipar tá caindo. Você ia se lascar. Despencou, aliás, o Unipar. 50 pila ali, o Unipar, né? Então, não copie, galera. Você imagina quanta gente... Você tá falando uma coisa importante. Quanta gente não comprou ações da Unipar que chegou a passar de R$100, o código... Vamos falar aqui, o NIP6, vai. Chegou a passar de R$100 cada ação. Cara, e hoje, até onde eu tinha visto, tava em 55. 50, bateu quase 50 agora. Então, caiu 50%. Só que o cara
compra porque o Barça fala, pô, eu sou apaixonado em Unipar. Só que quando ele comprou, ele pagou, sei lá, R$2, R$3. Né? É loucura. Então, assim, aí o cara quer comprar porque ele quer ter as mesmas ações do Barça. Só que tem momento que, pô, a ação tá cara. Aconteceu isso com o Taurus recentemente. Exatamente. Né? Com o IRB. Com o E até IRB. denunciaram o Barça, coitado. Exatamente. Isso é loucura, né? E aí, bom, você vai seguir casa de análise. É um outro exemplo. Não é que casa de análise é ruim, que você não pode ter uma assinatura de uma casa de análise. Pode ter, inclusive, te aconselho que tenha. Mas para estudo, tá? Então, você vai só copiar? Tá errado, tá? Só copiar, na minha opinião, tá errado. E aí, nesse resultado, qual que foi os 2 ensinamentos que eu quis passar? Primeira coisa, nunca se copie em nada se você não tem conhecimento. Eu nunca copie um empreendimento igual você disse lá da moça. Não copie um empreendimento só porque a roupa de academia deu certo ali, você vai abrir um empreendimento disso também. Porque você gosta. Não copie. Não é só você gostar, né? Você tem que comprar bons preços, né? Você tem que fazer preço médio do negócio. Não que o preço médio seja a coisa mais importante, que as empresas vão subindo, você vai subindo seu preço médio, mas você tem que comprar bons preços. Léo, você compra qualquer coisa, depende do preço. Depende do preço. Se tiver muito barato, às vezes você compra só para ver o negócio cair mesmo, mas tá muito barato, parece uma oportunidade, faz sentido comprar. Então, qual que é o foco que eu costumo ensinar para os alunos, pro pessoal do YouTube, que eu sempre tento passar? Comprar. Na Bolsa de Valores, existem muitas empresas boas. Agora, empresa boa e barata já cai um pouco. Agora, empresa boa, barata e que paga bons dividendos. Nossa, aí é maravilhoso, né? Isso aqui é o supra-sumo dos investimentos. É o que todo mundo quer. Só que é pouco, né? Então Sim. você tem que fazer a análise bem, você não pode sair comprando. Não tem bobo no mercado, né, Leonardo? Se tem uma empresa que é boa, barata e paga bons dividendos, a galera que tem experiência já comprou e essa ação já vai estar cara. Né? Então, quando tava tudo muito barato? 2020, quando o mercado tava desabando com a pandemia. Ok, mas foi um momento delicado pro mundo, que também era um risco comprar naquela época, a gente não sabia pra onde. O quão mais barato ia ficar, né? Exatamente. E aí o pessoal confunde o que teoricamente é bom com o que teoricamente está barato, né? Léo, então eu vou só copiar a sua carteira. Eu solto um vídeo mensal de top 3 fundos imobiliários, né? E aí nesse top 3 fundos imobiliários lá eu discorro sobre os fundos imobiliários. Às vezes eu compro um pouquinho antes para provar que eu tô realmente fazendo análise, comprando, né? Só que não é pro cara olhar aquilo lá e simplesmente copiar e comprar. Às vezes ele não vai saber o que eu vou fazer lá na frente. Às vezes subiu demais, bateu... Só pra ele estudar. Pra estudar, né? Igual você falou, exatamente. Pra estudar, pra ele entender o que um cara que teoricamente tem mais conhecimento do que ele tá fazendo. Porque é assim que o cara vai aprender. Exato. Se você vai só copiar, você não vai... então agora pesca aí, né? Agora... Procura o top 3 fundo imobiliário. Aí o cara compra e se precisar sair um dia? Exato. Ele não sabe nem porque comprou. Imagina pra sair. Ele não viu. Porque comprar é fácil. E se precisar sair? Exatamente. Puta, o cara não vai saber se tem que sair, se é hora de sair ou não. Você acha que a bolsa, nesse momento que a gente tá vendo a bolsa teve uma queda aí de 8% no ano. Em 2024, até agora, né? Nesse ano. Entendi. Você acha que a bolsa tá barata, ô Léo? A gente consegue abrir um gráfico aqui? Ou não? Agora não. Não consegue? Então beleza. Mas eu vou explicar o gráfico mesmo assim. Você pode digitar aí, ó, você que tá assistindo, digita e abre uma outra abazinha, deixa aqui assistindo o podcast pra você ir acompanhando. Você vai digitar assim, o PL da Bolsa Brasileira. E aí, nos Estados Unidos, o PL é lido como PE, que é Earnings de lucro, é a mesma coisa que Earnings, né? Então, P/E. E coloca lá, PL do SP500. E você vai olhar o quanto que tá o PL da Bolsa em geral e o PL do SP500 em geral. Que teoricamente é as bolsas que quem é brasileiro vai negociar. A gente usa a Bolsa de Valores brasileira e os Estados Unidos para nos proteger, né? E aí você vai dar uma olhada no histórico, como que tava antes da crise, o que aconteceu com a crise e o que tá acontecendo agora. Então, antes da crise o PL tava de 22 a 27, cara. Então, você ia comprar uma ação... Tava acima da média, né? Muito acima da média. Mas se a gente pegar a média mesmo, assim, do PL da Bolsa Brasileira, dá em torno de 10, 12. E hoje, se a gente tira Vale e Petrobras, que altera muito ali o PL da Bolsa, que são baratas pra caramba, né? E faz muita parte ali do Ibov, o PL tá de 7 a 8. A última vez que eu olhei, tava 8,33. Tá barato pra caramba. Eu fico olhando Banco do Brasil a este preço, você abre lá o gráfico da cotação, é loucura demais. A cotação tava 55 antigamente, com um lucro de 16 bilhões. Hoje tá um lucro de 32 e, teoricamente, quase o mesmo preço. Não faz sentido. Então, por que as empresas, agora mesmo com a bolsa caindo, né? Na minha opinião, tá muito barata a bolsa. A gente ainda vai ficar com um tempo em oportunidade ainda. Olha só. Mesmo subindo o lucro, o PL ele é pelo preço e pelo lucro. Então, como que esse PL cai? Ou o preço cai, e na época da crise caiu por quê? Porque o preço caiu mesmo. Não tinha nada a ver com lucro, né? Às vezes nem deu tempo do lucro cair.
Só que o que aconteceu depois da crise? O lucro subiu pra caramba. Então, mesmo que o preço ficou igual, mas o lucro subiu pra caramba, então ficou mais barato. Aí você olha lá, a Taesa tá 33, 35, tá há muito tempo, não tá barato não. Só que o lucro sobe um pouco. Pô, fica mais barato, né? Então, na minha opinião, André e Carol, tá barato sim. Na minha opinião, a Bolsa de Valores vai continuar barata ainda por um tempo, né? Quem souber aproveitar das oportunidades aí vai conseguir fazer um carrego de yield on cost muito bom. É que você começa a comprar agora, principalmente ações, não é para receber agora, né? Ações é mais para longo prazo. Você consegue aposentar com ações também. Só que é longo prazo. Então você vai ter um yield on cost ali brilhando. Pô, o Barça, quando ele fala assim, eu recebo 300% de Banco do Brasil, o pessoal não entende. Ah, mas eu abro aqui o Banco do Brasil, tá pagando 10, 8, 11. Como que ele recebe 300? Por causa do preço que ele foi comprando, né? Então a gente tem a oportunidade de comprar essas coisas mais baratas agora, né? E também o Barça, né? É importante reforçar isso. Quanto mais barato você comprar aquela ação, os dividendos, o percentual de dividendos que você vai receber lá na frente, ele é muito maior. É isso que o Leonardo quis dizer. Agora, olhando o cenário atual, então, Leonardo, Bolsa de Valores está barata. E nós temos aí, por outro lado, também, né? Nós temos aí os fundos imobiliários, né? Que são medidos aí pelo índice do IFIX. O que você acha que está mais atrativo para investir agora? Com maior chance de oportunidade, ações ou fundos imobiliários? Aí você quebra minhas pernas, né, André? A gente tá aqui para colocar você na parede. Olha, na minha opinião, tem oportunidade nos dois cenários, tá? Mas, olha, vamos analisar o cenário de fundos imobiliários aqui agora. Fundo imobiliário eu gosto tanto de fundo imobiliário porque o Ray Dalio, ele tem uma frase brilhante, que é, crie uma ação, crie uma carteira com tipos de ativos que fazem correlação negativa entre eles. Porque aí você vai ficar muito protegido. Enquanto um tá subindo, o outro cai, mas você fica na média. Então, crie uma carteira que tem correlação negativa. Por que a gente investe no exterior? Não é só porque o dólar vai mais que o real, para correlação negativa. Enquanto a bolsa tá caindo, o dólar sobe, né? O SP500 sobe. Por que o fundo imobiliário é brilhante? Porque o fundo imobiliário ele é dividido em fundos de papel e fundos de tijolos. E eles têm correlação negativa entre eles. Então, quando a taxa Selic sobe, os fundos de tijolos despencam por causa da alavancagem, dívida, fica muito mais difícil você comprar um imóvel, né? Os imóveis ficam mais baratos, mas o fundo imobiliário ele não tem capital. Então ele tem que fazer alavancagem, então a alavancagem é cara, não vai fazer. E enquanto isso, os fundos de papel estão pagando pra caramba. Então os fundos de papel tá lá no alto, fundo de tijolo aqui embaixo. O cenário que a gente tá agora é um cenário que tava 13,75 de taxa Selic, e essa taxa Selic tava com previsão de queda. Só pela previsão de queda, uns 2 meses antes dela cair, os fundos imobiliários de tijolos supervalorizaram. E aí começou a cair, confirmou, porque o mercado não gosta de dúvida, né? Então tava com a previsão, tenta se antecipar. Quando confirma, o negócio caminha um pouquinho mais, né? E aí começou a caminhar ainda mais a valorização dos fundos de tijolos e a taxa Selic caindo. A gente entrou num platô agora que ficou a dúvida de novo. O que vai acontecer com essa Selic? Né? A Selic, teoricamente, era para cair mais rápido. Não tá caindo mais tão rápido assim. Era para ser corte de 50, tá caindo 0,25, previsão de 0,25. Vamos ver o que vai acontecer. Era para finalizar o ano com 9, não sabe se vai mais, enfim. Então, os fundos de tijolos deram uma estabilizada. Só que taxa Selic de 10,25, 10,50, como tá agora, ainda é muito alta, cara. Ainda é muito alta. Então, tem muito espaço para ganho de fundo de tijolo ainda. E neste momento, os fundos de papéis ainda estão pagando muito, porque a taxa Selic é alta ainda, né? Então, você olha para o fundo de papel, ele não desvalorizou tanto e está pagando muito. Você olha para o fundo de tijolo, ele já teve uma valorização e o que parece que não é mais oportunidade, e aí eu afasto o público. Aí eu tenho uma frase assim que eu digo, inclusive eu tenho que imprimir esse negócio, colar na parede, assim, para lembrar disso tudo. Sempre, todo dia. Nem tudo que subiu deixou de ser oportunidade e nem tudo que caiu é. Então não é porque o negócio caiu que é oportunidade. Não é porque o negócio subiu que deixou de ser oportunidade também. Então o fundo de tijolo, na minha opinião, ainda tem muito espaço para valorização. Quando começar a cair mais a taxa Selic, fundo de tijolo vai ter mais espaço de valorização. A gente hoje ainda consegue ver fundo de tijolo grandão, de ancoragem, como eu costumo dizer. Tem muita liquidez, patrimônio bilionário, tem inúmeros imóveis, inúmeros galpões, inúmeros inquilinos, diversificação muito boa, com um PVP abaixo de 1. Isso é loucura, cara. Então, assim, vai chegar um momento em que os fundos de tijolo, quando a taxa começar a cair, e é interesse governamental que isso caia, né, para estimular um pouco a economia, vai ter pagamento de dividendos maiores e essa valorização vai acontecer. E quem deixar para entrar depois vai se lascar, né? Vai ter que comprar mais caro, vai ter que pagar mais caro. Exatamente. Quais fundos, por exemplo, que você acha que hoje 3 fundos imobiliários você vê como bom e que ainda tá barato? Boa. Ó, quando eu falo de uma carteira de fundos imobiliários, eu tento
trazer para os alunos o objetivo dos fundos imobiliários. Por que tem muita gente que é contra fundo imobiliário? Por conta da pequena valorização que ele oferece, variação de cota. Só que muita gente analisa errado. Por quê? Porque o fundo imobiliário não é só pela valorização que você compra ele. Você compra também pela renda, pelo fluxo mensal. Pela renda, né? Então você olha o rendimento do fundo imobiliário, da sua carteira de fundo imobiliário, você olha pela performance, o retorno total. Você tem que ver a variação mais o dividendo que você recebeu. E aí tem muita gente que compara a variação dos fundos imobiliários com a variação das ações. Aí não tem como comparar mesmo. Exato, a ação, ela é feita para valorizar mesmo. Então primeiro vamos alinhar expectativas. Para que serve o fundo imobiliário na carteira? Por que eu deixo 25% do meu patrimônio em fundo imobiliário? Primeiro ponto, fluxo de caixa mensal. Eu gosto de um fluxo de caixa mensal para diluir meu risco, para me prover uma renda que eu consiga investir ainda mais quando tem oportunidade e para poder me dar constância de aporte. Esse mês eu não... A gente tá falando com pessoas aí, por exemplo, que podem ser que elas investam R$50, R$100. Se ele faz isso durante 8 anos, ele já vai ter um fluxo de R$50, R$100. Então ele já consegue não mais tirar dinheiro do bolso. Né? Então uma forma de você alavancar seu capital. Beleza. Então, o costume de tudo isso que eu falei foi para falar essa frase agora. Quando eu olho para fundos imobiliários, eu olho para fundos imobiliários que têm um potencial de manter constante um yield. E eu quero um yield acima do IFIX. Porque o IFIX é a média. Então, você que está assistindo aqui, o pessoal dos Irmãos Dias aqui, você que assiste o canal da Carol, você que assiste o canal do André, você tem que ser acima da média. Não faz sentido você ser a média. Então, você tem que pegar o conhecimento dos caras e usar isso, refinar isso dentro de você para transformar em conhecimento e bater a média. Qual que é a média de yield mensal do IFIX? 0,7... 0,72, agora que os fundos imobiliários de papel estão pagando muito. Então você tem que bater isso, tá? Preocupo com a valorização, Léo? Nem tanto. Lógico que eu quero os descontadinhos, né? Pra ganhar mais dinheirinho ainda. Por isso que chama método 2 em 1, é o método de investimento em fundo imobiliário. Então eu vou olhar para fundos que, se você me der só 3 opções, eu vou pegar um fundo para aumentar o meu yield e 2 para me prover segurança, constância e valorização a longo prazo. Então eu ficaria aqui com uns 33%, um fundo, né? 33% de papel e 2 fundos de tijolo. Fundo de papel. Muita gente gosta do MXRF11. Eu não iria no MXRF11 agora, porque tá caro. Então, eu colocaria o KNCR, que é um fundo da Quineia. Tem uma taxa de ancoragem. Então, você vai ver lá, não é nada de empréstimo assim, o CRI de IPCA mais 10, loucura. Não. É um fundo realmente high grade. Então, é um fundo que empresta para bons devedores, com a taxa não tão alta, e você tem a segurança e constância de aporte. Você vai ver o patrimônio do fundo crescendo constantemente, devagarzinho, sem pressa, mas constantemente. Então, esse seria o primeiro fundo aí. E você, comparando ele com o fundo imobiliário mais famoso aí, de papel, o MXRF11, o MXRF11, a última vez que eu olhei, estava 1.06, 1.07 PVP. E o KNCR tá 1.01. Então, tá pagando o preço justo, melhor. Você pode ter uma valorização, né? E tá pagando 12% de dividendo yield, que é o papel dos fundos imobiliários. Tem que pagar muito mesmo. E aí, os fundos de tijolos eu colocaria... Por que eu gosto mais de fundo de tijolo? É mais seguro, né? Lembra que o fundo de papel é dívida. Sim. Fundo de tijolo é imóvel. Então é mais seguro. Físico, né? É mais seguro. Não tem. E o fundo dívida valoriza? Não valoriza. Dívida paga juro. Sim. Depois que vence o juro, o dinheiro volta e aí ele paga um outro. Mas não valoriza a dívida, né? A não ser um fundo imobiliário de papel que, né, só para deixar aqui entre aspas, que faça marcação ao mercado, tá? Mas a maioria não. E os fundos de tijolos valorizam? Sim. Compre terras, porque papai do céu não fará mais delas, né? Tá só diminuindo aí, a população aumenta e diminui. Então, todo ano vai ter valorização dos fundos de tijolos. Mesmo que você não veja isso refletido na sua cota instantaneamente, todo ano tem, viu, gente? A atualização do PVP. Então, os imóveis tendem a valorizar no longo prazo, né? Não vai ser que, esse ano não valorizou, mas tendem a valorizar no longo prazo. Eu peguei uns exemplos aqui, por exemplo, que vem na minha cabeça. O VISC11, que na minha opinião foi... Eu não me lembro agora se foi o que mais valorizou, mas valorizou 12%. Aí você imagina, um patrimônio bilionário que valoriza 12%. O seu PVP cai de 1, que estava de 1, para 0,88. Agora tá 0,97, eu acho. Espaço para subida, né? Olha que Exato. loucura. E aí você viu refletido na sua cota, não instantaneamente, mas você viu refletido na sua cota depois de um tempo. Então desceu para 0,88, é o mesmo fundo, os mesmos imóveis, o Super mesmo risco. diversificado, né? Pra caramba. Então, tem o RZTR11 também, que valorizou seus imóveis lá, que é agronegócio, né? São terras rurais. Valorizou, se eu não me engano, 16%. O New L valorizou, tem um cap rate absurdo, valorizou mais 12%. Então, tem muita valorização. Por isso que eu prefiro tijolo. Além do pagamento de dividendo, que é corrigido pelo IPCA, você ainda tem a valorização, né? Então, eu prefiro tijolo. Quais são os fundos de tijolos aí, né? Vai no correr da pergunta. O XPLG, Vai fugir, não. o XPLG, na minha opinião, tá bem agora.
porque ele descontou pra caramba quando o problema da inadimplência. Ele tem um inquilino, que é o Grupo Dia, que ficou inadimplente. Ele saiu de um galpão e teve que pagar a multa desse galpão. No outro, ele ainda era inquilino, mas não estava pagando. Então, ele ficou devedor da multa e ficou devedor do aluguel dele. E aí, isso fez despencar o XPLG. XPLG não é um fundinho pequeno, não. É um fundinho gigantesco, patrimônio bilionário. Estava com a inadimplência de 12,2 no relatório de março. E caiu assim, afundou para 0,94 de PVP. Era um fundo que estava 1,02, 1,03. E quando você vai analisar qual seria o risco dessa inadimplência continuar no longo prazo, não justifica toda essa queda. Não justifica. Teria que cair? Teria. 0,98, 0,97, não justifica tanta queda assim. E aí, no relatório de abril, ele já resolveu 5,4% da inadimplência. Então, poxa, às vezes o mercado ele é meio imprevisível mesmo, né? Então, na minha opinião, o XPLG tá em oportunidade agora porque ele tá mais descontado do que deveria. Não quer dizer que não tenha risco. Tem um riscozinho lá de inadimplência, que, na minha opinião, vai se resolver o mais rápido possível, eles estão tentando, mas tá muito descontado, na minha opinião. Inclusive, foi uma das compras que eu fiz aí no último mês de fundo imobiliário, XPLG. Fez um acordo legal com a HGLG, você viu? Recentemente? O pessoal fala sobre conflito de interesses, né? Conflito de interesses ali, mas eu acho que vai ser vantajoso, né? A gente precisa analisar. Ambos os lados. Explicando aqui pra quem não sabe, né? Eles fizeram um acordo entre amigos, né? XPLG comprou parte de um galpão do HGLG, o HGLG comprou parte de um galpão do XPLG. Por quê? Porque são galpões vizinhos. E aí o que acontece? Chegava lá um cliente, por exemplo, Pão de Açúcar, e ficava fazendo leilão. Opa, eu quero teu galpão, mas o XPLG, mas o HGLG tá me fazendo 10% de desconto. E aí forçava o preço para baixo. Para resolver isso, são vizinhos, falavam, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócios. E agora a gente quebra esse dá uma negócio do leilão. No preço, exatamente. Não vai ter negociação, paga o preço que eu quero e pronto. Exatamente. Aí o pessoal fala mal, porque tá fazendo negócio, porque se o seu galpão é melhor, não faz negócio com ele. Não, mas isso aí eu acho que é vantajoso pros dois lados. Então, foi o primeiro KNCR, segundo XPLG, e agora tô difícil pra escolher um, hein? Um de shopping, então? Vamos ver. O shopping pode ser o VISC, né? O HSML também tá descontado. O HSML é o fundo que eu tenho na minha carteira. Eu comprei ele mais descontado ainda e ele tem uma característica muito boa. O HSML, ele tem, diferente dos outros shoppings, ele é dono de 100% do direito daquele shopping. Então você vê assim, por exemplo, o VISC, você vê o MOL, o XPML, ele compra participações. Isso é normal nos fundos de shopping, né? Então ele compra participações, 30%, 15%. O HSML, ele tem uma estratégia diferente que dá mais risco, mas dá mais rentabilidade também. Mas eu vou falar de um outro aqui. Vou falar do RZTR, que eu comentei. E, na minha opinião, é um fundo de oportunidade que ele tá descontado quando uma subscrição que ele fez. O pessoal não gostou muito. Não teve tanta arrecadação assim. E aí, como não teve tanta arrecadação, ele largou outra subscrição logo no mês seguinte. Então, ele tava precisando de uma capitalização para comprar um terreno. Só que aí, pessoal do RZTR, isso é complicado mesmo, né? Eu tô defendendo vocês aqui, mas isso é complicado mesmo. Os caras não colocaram no prospecto o que eles iam fazer com o dinheiro. É complicado. Aí a gente fica meio assim... Aí você vai dar o seu dinheiro pro cara sem saber o que ele vai fazer com o dinheiro, é complicado. O que foi lindo? O Gary 11, ele falou tudo que ia fazer. Olha o sucesso que foi a subscrição, né? Aí é loucura. O RZTR 11, por que eu gosto dele? Por conta da estratégia de investimento dele, que é o buy to lease back, dentro de um setor que é fortíssimo no Brasil, que é o agronegócio. Então, na minha opinião, tem que tomar cuidado, tem que ficar lendo os relatórios do RZTR para ver o que ele vai fazendo com o dinheiro dele. Ele fez uma compra muito boa agora, de uma terra muito grande ali, buy to lease back também. Para quem não sabe, o que é essa estratégia do buy to lease back? Vamos supor que aqui, esse imóvel aqui, seja da Carol ou do André. E aí eles querem, sei lá, é porque aqui a câmera já é muito boa, né? Mas vamos supor que eles querem colocar mais câmeras ainda. Eu preciso me capitalizar. Aí vem uma empresa, compra aqui esse local da Carol e do André, aluga para eles mesmos e faz um contrato de revender depois. Então, imagina a segurança que o fundo imobiliário tem nisso. Ainda mais porque ele coloca contratos atípicos. Então, é tudo lastreado em dívida para vencimento do contrato, né? Então, você ganha já uma valorização teoricamente previsível, porque você vai vender mais caro do que você comprou para o mesmo dono, e tem um arrendamento ali que tá com... E os caras não vão querer sair. Por quê? Aqui já é o local do podcast. Vocês só estão querendo capitalizar, entendeu? Então não vão querer sair. Isso é muito legal quando os fundos de logística, os fundos de agronegócio fazem isso, né? Então o RZTR, na minha opinião, tá descontado. Ele foi penalizado, esse desconto aconteceu por conta da subscrição. Então ele tem ali uns 20% em caixa, que ele ainda não alocou. Então ainda tá... O pessoal penalizou para poder ajustar o dividendo yield. O dividendo yield tá legal, para quem tá entrando agora tá legal.
E se ele alocar bem esse patrimônio aí, a diluição vai ser bem menor do que a rentabilidade que eles vão conseguir. Então pode ser uma oportunidade aí no curto, médio prazo. E agora, os iniciantes, né? A gente tem muito iniciante. Eu acredito que no seu canal também tem as pessoas que começam a investir com menos dinheiro. Quais 3 fundos imobiliários que você colocaria nessa carteira de iniciante? Boa. Para iniciante tem que ser base 10, né? Não pode ser um fundo de R$100. Eu falo, o iniciante que nunca colocou dinheiro na bolsa. Eu ensino o pessoal através de escadinhas. Qual que é o mais fácil, na minha opinião? Qual que é o mais fácil dos ativos todos, na opinião de vocês? Só para eu saber. Você fala de investir, de entender o ativo? Fundo imobiliário, ação, ETF, o que é o mais fácil para vocês? Cara, eu acho que o fundo imobiliário é a primeira... Saindo ali de renda fixa, eu acho que o fundo imobiliário é o primeiro passo pro iniciante, né? Facinho, né? O fundo imobiliário é como se fosse um intermediário entre o pessoal que deixa o dinheiro na poupança e o pessoal que vai entrar na bolsa de valores em ações, por exemplo. Então ele tá ali no meio. É um tipo de ativo que tá na renda variável, que oferece risco sim, viu, gente? Não é isento de risco, não. Os fundos imobiliários têm seus riscos. Só que ele é bem mais estável, ele tem menos volatilidade. Sim. Então, ele não tem risco de renda variável igual as ações. O risco é mais baixo, é menos volátil. Então, isso aí, pra quem tá iniciando, é muito bom de sentir. Porque, imagina só o cara que tá começando, Carol. Aí o cara trabalha lá, ganha um salário mínimo, vai tirar 50 pra investir, aí ele coloca uma ação de oportunidade, a ação Unipar. Exato. Aí ele olha ainda o Barça, ainda, que é o maior investidor de todos, aí ele investe em Unipar, cai. O que ele vai fazer? Ele fala, essa bolsa de valores, isso é cassino, dinheiro. aposta. Isso não é pra mim, vou voltar pra poupança lá e ficar quietinho. Aí acaba com o sonho do cara, entendeu? Então, tem os caras que são resistentes, mas a maioria desiste. Então, você começar por fundos imobiliários, principalmente de base 10, pra você ir sentindo devagarzinho, você consegue sentir os dividendos vindo, e aí você secreta a dopamina pra você continuar aportando, e você não vai ver tanta volatilidade. Você não vai ver um fundo de base 10 se você investe num fundo bom, tá, gente? Porque tem muito fundo de base 10 aí que derreteu, né? Você investe num fundo de base 10 bom, você não vai ver a cota caindo de 10 para 5, caindo de 50%, né? Então, para quem tá iniciando aí, ó, vocês estudem, tá? Não o levem como recomendação de investimento, tá? Estudem, tem vídeo no canal aí, tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso. Vai ler o prospecto, vai ler o RI, tem um monte de conteúdo. O Gary 11, acho que é um bom investimento. Muita gente perguntando do Gary 11, né? O Gary 11, ele fez um sucesso danado agora. Por quê? Ele era um fundo de logística e, assim, contratos muito bons, atípicos, de longa data. E aí ele quis aumentar a rentabilidade dele para tentar competir, ser um fundo que ganha mais. E aí ele soltou um prospecto de subscrição e foi... É porque eu tenho pouco tempo que eu invisto ainda, tem uns 4 anos e meio, mais ou menos, assim, que é desde que eu comecei a colocar os 10, né? Eu invisto, assim, mais profissionalmente tem 3 anos. E eu nunca vi um prospecto tão bonito quanto o do Gary. Então, nós precisamos de tanto dinheiro para comprar esses galpões aqui, cada galpão vai dar essa rentabilidade, o contrato vai ser assim. Então, meio que eles já fizeram um negócio para depois... vocês concordam? Aí o cara tá agindo como gestor mesmo, né? Ele não é dono do dinheiro. O dinheiro, quando você coloca um dinheiro no fundo imobiliário, o dono do dinheiro é você, não é o cara não. O cara só usa o seu dinheiro para aportar, né? Então, você paga ele por isso, inclusive. É por isso que você paga a taxa de administração. Tem que pagar a taxa de administração no trabalho de graça. E aí, ele fez uma subscrição que foi a maior de todas. Tinham 500 milhões de patrimônio e fez subscrição de 625 milhões, né? Então, mais do que dobrou o tamanho dele. E aí, ele usou a estratégia para sair um pouco de logístico e colocou um pouquinho em renda urbana. Aí, explodiu a rentabilidade dele, né? Aumentou pra caramba. Então, a diluição que ele fez com a subscrição, ele conseguiu compensar com a rentabilidade. E agora a gente tem um fundo de tijolo, ele continua sendo de tijolo, porque digitam em alguns sites aí, vai parecer que ele é híbrido, aí pensa que é papel e tijolo. Mas não, ele é um híbrido de tijolo, é porque ele investe em logística e renda urbana. E aí aumentou um pouquinho a rentabilidade dele e contratos sólidos. Você não vai ver, por exemplo, um Atacadão, um Carrefour, um Açaí, ficar trocando muito de lugar, até porque nem tem tanto lugar assim para esses galpões gigantescos assim de renda urbana. É bem localizado, é ali que eu vou ficar, né? Então você não vê muito isso. Qual que é o risco do Gary? É a inadimplência mesmo, como todo setor de varejo ali que está exposto ao varejo, né? Mas na minha opinião são contratos muito bons, a rentabilidade muito boa, bons, né? inquilino bom e ainda tá com PVP abaixo de 1. Então junta praticamente tudo que a gente gosta, né? Então, e ainda é base 10 ainda. Então tem muita liquidez ali, o pessoal que tem só R$10 consegue investir. Então seria Gary 11, CPTS 11, esse é arriscado eu falar, hein? CPTS 11, na minha opinião, é uma ótima oportunidade, só que esse aqui tem um risco mais alto, viu, gente? Por quê? Ele é um fundo de papel que ele teve uma estratégia diferente de todas as outras. Ele se antecipou ao mercado e fez as suas compromissadas pelo IPCA. Na época que o IPCA estava disparando. A maioria, acho que é 70%, se não me engano, dos ativos atrelados ao IPCA, né? Das compromissadas, quase tudo IPCA. A garganta secou aqui, desculpa. E aí,
Desses atrelados ao IPCA, quando tava ali na crise, pô, foi bom pra caramba, né? IPCA batendo ali 2 dígitos, tava pagando demais, enquanto os outros fundos de papéis atrelados ao CDI não estavam pagando tanto. E aí subiu o CDI, subiu a taxa ali, controlou o IPCA e agora ele tá sofrendo, né? O IPCA caiu e os outros fundos de papéis estão pagando bem, agora ele tava pagando menos. Inclusive tava em prejuízo. Então, ele foi muito descontado por conta disso. Só que ele é um fundo que, historicamente, ele faz muito dinheiro com marcação ao mercado. Então, ele consegue fazer reciclagem dos seus CRIs muito bem. Assim, realmente, fundo de papel é difícil porque você tem que confiar no gestor. Você não vai ficar vendo os caras mudando os CRI tudo, né? Ah, mudei 15 CRI esse mês. Você vai ler os CRI tudo? Não vai ler os CRI tudo, né? Então, você tem que confiar na gestora. Tem que confiar no gestor. O KNCR tem inúmeros, que quiser pulverizado o negócio. Você não vai ler todos, né? Então, você tem que ver o histórico do que é a tomada de decisão desse gestor e como que ele se adapta às mudanças do mercado, né? E o CPTS 11, na minha opinião, ele se adapta muito bem. Ele realmente tá com um PVP abaixo de 1 aí, com a rentabilidade boa, tá pagando ali, paga menos do que os outros papéis por conta desse problema do IPCA, mas acredito que vai regularizar, já voltou a ter lucro nas compromissadas agora. Porque o IPCA também não vai ficar assim, né? O Brasil Controlou tende a ter agora, IPCA, vamos por aí, 6%. Daqui a pouco a gente não vai ficar com o IPCA. O IPCA tende a A meta do governo é 3,5%. 3,5%, né? né? Mas Abaixo de 4%. Mas é difícil. Mas tá difícil, né? A previsão, já saiu o Boletim Focus essa semana, que subiu um pouquinho, né? A Porque média tá do difícil Brasil, de controlar. numa média, se a gente pegar a média, uma né, média de 5. vamos por aí, né? Então, daqui a pouco essa questão também pro CPTS bom, né? E ele tá reciclando também. Ele aprendeu, ele levou uma rasteira e ele deu uma aprendida agora. Eu acho que ele tá reciclando. Então, assim, você vê que ele já tá trocando um pouco do IPCA para um pouco mais de CDI. Também já tá, né? O gestor também já tá Ele tá se esperto, mexendo. né? Ele não tá dormindo. O pessoal acha que o gestor tá dormindo, né? É. Ah, mudou, Deixa ele tá aí lá, pronto, né? Não, Deixa tá aí de pronto. olho ali, né? Então, na minha opinião, primeiro foi o Garen, CPTS, e agora um outro de base 10, ó, paga muito também, só que tá meio caro agora, que é o MXRF11. Né? Não é um fundo ruim, não, é um fundo bom. Eu sento a lenha no MXRF11, aí o pessoal acha que o fundo é ruim. Não é que o fundo é ruim, é que tá caro. Então, pô, você vai comprar algo muito bom, mas tá muito caro, às vezes não vale a pena, né? Então espera, você fica de olho no MXRF11. Tem alguns concorrentes do MXRF11, como BTCI, pra você estudar, que aí é mais também residencial, renda urbana ali, que paga bem também. Mas eu iria em base 10, esses dois principais. Lembrei de uma aqui, o GGRC11, que é um fundo de logística muito bom também. Ele tem alguns Virou base 10 há pouco tempo, né? Desdobrou, né? Então agora tem a oportunidade do pessoal entrar aí, que tem menos capital, né? Consegue entrar. Ele é um fundo que tem muita logística industrial. Logística industrial também tem aquele histórico de não ficar trocando. Imagina, você prepara um galpão para uma indústria tal e essa indústria fecha com você 30 anos. Aí o contrato atípico, o contrato atípico é genial, né? Porque você fechou o contrato 15 anos, ele ficou 5 e quer sair, se for lastreado pro remanescente, vai ter que pagar 10 anos de multa, cara. Independente de quando for pagar, às vezes pode passar um tempo sem pagar, né? Pode ficar ali inadimplente, ou pode sair e demorar pra pagar, mas vai receber. E aí, normalmente as indústrias não ficam trocando de lugar assim, né? É igual o açaí, o exemplo do açaí, do Carrefour. Aí muita gente vincula risco porque, o galpão todo é preparado, é como se fosse ganhar o galpão, aqui tudo é preparado por um podcast. Então, se sair aqui o podcast daqui, vai ter que preparar, todo o investimento foi à toa, então vai ter que trocar tudo. O pessoal coloca muito risco nisso. Na minha opinião, é um risco assim que desconta mais do que deveria, né? Então, o GGRC 11, ele inclusive subiu um pouco agora. Acho que ele tá com PVP de 1, já bateu o PVP de 1, mas é uma outra opção aí para base 10. Eu acho que é legal a gente reforçar também essa questão de PVP, que ele é muito assertivo pro papel, né, Leonardo? Pro tijolo a gente tem um pouco mais de dificuldade pela questão da variação dos imóveis em si. Mas pro papel eu gosto bastante de ver a questão. Até vou adicionar um base 10 aqui, eu gostei das suas indicações, o KNSC, né? Só que o PVP tá um pouquinho acima de 1, se eu não me engano, 1.02. E justamente porque os FIs de papel foram muito procurados aí recentemente Compra, sobe, né? Exatamente. E geralmente os KINEA, né, que são KNRI, KNSC, KNCR, eles são tão bons, de uma gestão tão boa, que não é muito fácil a gente encontrar eles baratos. Agora, entrando no cenário de ações, Leonardo, para quem está iniciando, quais as ações que você acha que, para quem está começando a investir, deve olhar nesse momento e por quê? Aí não tem jeito, tem que olhar para previdenciária mesmo. Na minha opinião, não faz sentido você começar com oportunidade assim, com ação de risco. Tem que ser ação previdenciária. Para não se assustar, como você tá falando, exatamente, né? Vou investir nas ações que o Barça investe. Aí
esquece que o cara comprou lá atrás. Uhum. Aí o cara vai pra Unipar, vai pra Taurus, que recentemente tava no hype aí, né? Que o Barsi falou que gosta, só que estavam ações teoricamente caras, né? Teoricamente. O pessoal comprou muito no pico, né? 18, 23 reais ali e tal. Depois tá 11, 12, né? Exato, despencou. Mais um Despencou. caso aí que despencou. Então, não vão pra oportunidade, galera. Mesmo que você sonha com aquela rentabilidade de 100%, 200%, isso aí vai acontecer no longo prazo. Lembra disso. Bolsa de valores é longo prazo. O Peter Lynch, ele fala um negócio genial. O Peter Lynch, na minha opinião, é um dos investidores mais geniais que existiu. O Warren Buffett é genial também, bateu uma rentabilidade absurda. O Peter Lynch, ele permaneceu no mercado com seu fundo durante 14 anos. 14 ou 13 anos, não me lembro. E ele bateu a rentabilidade do Warren Buffett nesse período. Bateu ali 22, 27%. Então, Ao ano, hein? Ao ano. Isso é loucura. E não é no Brasil, né? Que aqui no Brasil até dá. É nos Estados Unidos. Lá o mercado é muito mais eficiente. Mas você sabe o que eu acho, assim, não é engraçado, eu acho triste. Quando você fala 20% ao ano, tem investidor que fala, é isso? Porra, cara, 20% ao ano é muito. Não, faz uma Você conta. superou e muito a taxa média de juros do Brasil, que já tá altíssima. É só pegar aí, fazer uma conta, você pega um valor de 10 reais e multiplica por 20% todo ano durante 30 anos, que é o que você... 35 anos, que é o que você contribui com o INSS, Porra, é pra você ver o muito, que vai Nossa acontecer. senhora. Então, INSS, você que tá aí pensando em se aposentar pelo INSS, de verdade, vou falar que de uma forma assim, palhaçada. você tá lascado e lascada, porque se a pessoa fala, eu vou me aposentar pelo INSS, não dá pra você ficar com esse pensamento. Pessoal, você vai lá, você coloca todo o seu dinheirinho, foi o que o Léo falou, 35 anos, você vai receber uma mixaria. Aí você vai depender de INSS. Pô, presta atenção e já faz agora uma maneira de você ter sua aposentadoria, não ficar dependendo de INSS, que a gente sempre fala aqui, né, André? INSS significa isso não será suficiente, né? Essa é a melhor Exatamente. tradução para INSS. Não tem outra tradução melhor E do que tá essa. sempre subindo a régua, né? E vai ter que continuar subindo. Não tem Porque como. caso contrário vai quebrar a Previdência. O Romo já tá bilionário, né, cara? Já tá bilionário. E quantos filhos? Você quer ter filho? Eu tenho uma filha de 6 meses e pretendo ter no máximo mais um. E você, Carol? Eu Quer não ter tenho, filho? mas eu não pretendo ter. Não pretende. Olha aí que loucura, tá vendo? Aqui a gente tá pegando exemplo. Eu tenho um colega ali que não quer ter filho, tem um outro ali também que não sabe. Mudou, né, cara? O mundo mudou. Aí imagina, e nós vamos envelhecer, né? Exato. E cada vez mais a gente vive mais. Exatamente. Né? E aí quem é que vai sustentar? Porque o pessoal entende o INSS errado. O pessoal pensa que o INSS é o dinheirinho que você contribui, fica guardado na continha que é sua e que depois você vai receber. Mas não. O dinheiro que você deposita hoje, que você contribui hoje com o INSS, que nem optativo é, né? Obrigatório, já vai pro idoso lá pra pagar o idoso, cara. Exato. Então é uma pirâmide que só é legal porque foi o governo que criou, porque senão Depois não você fica seria. idoso, como é que faz, né? Porque E você aí pagou não- pro idoso e você fica sem. Não tem filho. Na época da criação, era 60 contribuintes para cada idoso. Então ficava fácil, um salário mínimo dividido por 60, dava ali uns 20, 30 pila para cada contribuinte. Agora já tá 1,2, cara. Não tem condição. O cara que recebe um salário mínimo, ele vai contribuir com 800 reais por... Você tem muito menos pessoas contribuindo Pra e muito muitas mais pessoas idoso. aposentando e vivendo mais tempo, né? Ou Antes- seja, essa régua vai ter que subir. Se o cara Exatamente. se aposenta hoje com 65, vai ter que subir pra 70. Não tem jeito. Vai ter que subir pra 75, vai subindo. Mas vamos voltar às ações pra gente não fugir o tema. Boa. Quais ações aí, Leonardo, você acha que é legal pro cara Boa, tá boa. olhando? Você já falou que são ações previdenciárias. Ações previdenciárias. Como que eu divido a carteira? 80% previdenciário. Todo mundo que vai começar, prefira começar por previdenciário, tá? Por quê? Porque o previdenciário, você vai ver menos oscilações e ele só é previdenciário porque ele paga dividendo. Se ele paga dividendo, você tem que entender, pô, a ação prefere distribuir o dinheiro que ela tem em caixa pro acionista do que reinvestir nela mesma. Por que que ela faz isso? Você tem que entender por que que ela faz isso. É porque ela já atingiu um certo grau de maturidade. Ela não vai fazer isso com todo o capital, mas ela vai pegar uma parte do capital e já distribuir para o acionista porque ela já atingiu um certo grau de maturidade. Então ela não vai arriscar um negócio que pode dar totalmente errado e a ação cair pra caramba. Então ações previdenciárias, elas são boas por conta disso. E aí, quando a gente fala de ações previdenciárias, essas empresas que atingem certo grau de maturidade, normalmente está em qual setor? São os setores que a gente usa, utilidade pública. Pô, então a gente tá aqui com um monte de softbox ligado, câmera ligada, computador ligado, a tela aqui ligado, luz ligado. Pô, energia, você tem alguma dúvida que energia é perene? Que energia é uma coisa assim que eu costumo dizer, tem o best do Barça, né? Eu não gosto muito do best, eu tiro o T, o best só. Mas tem alguma dúvida que isso aí é perene, cara? Você não vai deixar de usar energia de... Qualquer crise vai ter. Pode mudar fornecimento de energia que for, pode ser nuclear, pode ser... Mas você sempre vai precisar de energia. Então, ações do setor elétrico, por exemplo, são ações perfeitas para quem está querendo começar e quer colocar o pezinho ali em ações, porque tem muitas ações
do setor de energia elétrica que paga trimestral. Então você não vai precisar investir numa Sanepar que paga anual, por exemplo. O cara vai investir em Sanepar, vai ver o dinheirinho dele rendendo. Só fica bravo com o Sanepar. Só né? daqui Quando um ano. vem? Só daqui um ano. Anuncia, mas não fala a data que vai pagar. É, loucura, Aí né? é foda. Aí o pessoal fica bravo mesmo. E aí, então, Taesa, por exemplo. Taesa é uma boa empresa para pessoal começar. Transição Paulista também, que é um concorrente da Taesa aí, né? Tem muita gente que discute ali se Transição Paulista, Taesa, pode ter as duas na carteira. Na minha opinião, sempre dentro do mesmo setor, você consegue ter, assim, uma clareza para investir numa empresa, né? Porque se a gente pega assim, pô, tem 10 empresas, eu vou escolher as duas melhores, beleza. Agora, tem 3 empresas, eu vou escolher 3. Não, aí você não tá diversificando, aí você tá realmente não sabendo o que você tá fazendo. Então, não tem nada de errado você, por exemplo, ter Taesa, Transição Paulista, porque tem várias outras, mas cuidado também pra você não ter várias empresas do mesmo setor dentro da sua carteira. Dentre Taesa e Transição Paulista, que são as mais preferidinhas aqui do pessoal, na minha opinião, ainda fica com Taesa. A Transição Paulista, ela tá descontada ainda, não tá, Léo? ela tá falsamente pagando bem por conta da RBSE, né? Ela ganhou uma indenização em 2016 e aí metade da receita dela vem dessa RBSE que vai esgotar em 2028, então já vai secar um pouco. Então hoje ela tá descontada porque ela tá pagando falsamente muito bem. Sim. Não vem do resultado dela mesmo, né? Vem dessa igual a Auren. O pessoal comprou a Auren pra caramba aí porque pagou 1,50 duas vezes no ano passado. Mas veio do resultado dela? Não veio, vem indenização. E aí vai começar a secar esse caixa em 2028, seca totalmente em 2032 e aí? Então o pessoal fica eu tenho medo de Taesa porque vai vencer concessões em 2030, né? E aí investe em Transição Paulista sem saber desse detalhe da RBSE. Então assim, não acho que o risco de Taesa é maior do que a de Transição Paulista por conta das finalizações das concessões de 2030. Inclusive a Taesa tem um histórico de fechar muitas concessões, porque ela cresceu de 7 concessões de 2007, se eu não me engano, para 48 até hoje. Não acredito que ela vai dormir no ponto aí e não pegar mais concessões. Vai ter um período de maior investimento, vai ter um capex muito maior agora, vai reduzir dividendo? Vai, mas isso é um ciclo normal, natural de uma empresa de transição. Então, para quem está começando, acho que transição de energia elétrica é muito boa. Taesa, eu ficaria com Taesa. Geradoras, por exemplo, vamos falar de uma geradora que também tem geração, que é a Copel. Você gosta, não? Gosto de geração também. Só que eu gosto de geração mais diversificada. Aí vou na preferidinha do... Tem a Engie, né? Tem a Engie, tem a Auren agora, que ela comprou ali, né? A ESB. Pô, vai ser um negocinho do mercado agora, né? O pessoal tá ansioso pra ver ali. Tem muita crítica por conta da dívida da ESB que ela absorveu. Eu até gravei um vídeo sobre a Auren, qual que é a nova Auren agora, né? Porque ela vai mudar. Ela não é mais a Auren que era antigamente. Ela era a 11ª na geração. Era a primeira na comercialização, mas era a 11ª em geração, se eu não me engano. Ela subiu pra 3ª, só fica atrás de Eletrobras e de Engie agora, né? E ela, assim, tá um passo de passar a Engie, porque tem, se eu não me engano, ali 1 gigawatt, alguma coisa assim. Então ela finalizou ali com 10,3 gigawatt. Bom, e ela tinha um portfólio que ela apresentou pra gente. Eu não sei se ela já tinha isso em ideia, mas provavelmente sim, né? Ela apresentou um portfólio ideal até 2028. Que era 20% solar, 30% eólica e 50% hidrelétrica. E aí, agora, com essa compra da ESB, ela praticamente atingiu esse ideal. E ela absorveu muita dívida, porque a ESB ela tinha muita dívida, então tinha uma dívida líquida sobre EBITDA de 5 e lá vai cacetada, e a Auren tinha uma dívida líquida controlada, porque a dívida dela era do BNDES, então é a dívida mais barata que tem na Bolsa de Valores, né? E aí ela juntou isso e a dívida líquida sobre a EBITDA dela ficou muito mais baixa, ficou ali nos 4,6. O pessoal ainda tá criticando, mas eu acho que no longo prazo é uma empresa que vai dar muito boa. Então, se eu fosse uma geradora, eu iria em Auren. Cuidado com o preço, talvez não esteja no melhor momento de comprar, dá pra cair um pouquinho ainda, eu acho, mas já ela subiu até um pouco, né, agora. Foi engraçado demais. Vocês leram lá quando eles lançaram o relatório? A gente vai comprar a ESB e a gente fez o valuation de a ESB e vale 11,55. E isso aí equivale a 0,76 da Auren. Então, uma ação de ESB, a ESB valia 0,76 uma ação de Auren. Pô, e a Auren era bem menor do que a ESB, né? Então, olha pra você ver o quanto que você fazendo o valuation de uma empresa e a própria empresa colocando isso, né, a pauta, quanto você sente mais confiabilidade. Aí você olha os insiders dela, vê se tem algum controlador vendendo ou não. Não tem, né? A Votorantim, que é um dos maiores controladores da Auren, inclusive ela tá fazendo essa transição também, porque ela tinha 4% lá de AES. Não, eu quero continuar com a Auren. Pô, a gente sente uma confiança, né? Então, acho que a Auren aí de geradoras é a minha escolhida. É o que eu tenho em carteira e tô esperando cair aí pra comprar um pouquinho mais. Então, se Algum a gente outro fosse setor? falar... E algum outro setor? Você falou do elétrico. A gente tem aí Taesa. E de outro setor para se aposentar. Então vamos lá Pra na se aposentar. Taesa. Vou falar então um banco e uma seguradora.
Certo. Não precisa pra se aposentar. A gente tá falando de ações para que os iniciantes devem olhar. Ah, perdão, gente, desculpa. Se o cara tá iniciando às vezes Perdão, com 18 pessoal. anos, já pra Beleza. se aposentar, tá longe. Beleza. Não, calma, eu só errei. Desculpa aí, pessoal. Olha só. Banco é um negócio genial. Por quê? Porque o banco, ele cria dinheiro infinito. Então, nós, quando a gente tá de fora do banco, eu não entendo as pessoas que depositam dinheiro em banco esperando receber deles, mas não compram a ação do banco. Isso é loucura, né? Porque é falta de Ele é conhecimento. sócio dele, Isso né? é falta de conhecimento. Quando você coloca um dinheiro no banco, você empresta um dinheiro pro André, por exemplo. Vamos supor que você emprestou um dinheiro pro André, o André é um banco. Você empresta e fala assim, bom, eu vou concordar aqui em ganhar 10% ao ano. Por que você empresta pro André? Porque você acredita que ele vai pagar. Sim. Só que o André só vai pagar se ele lucrar mais de 10%, senão ele não paga, ele fica Não sei se ele inadimplente. pagaria, não. E aí ele fica, vamos supor que ele só vai pagar se ele tiver mais de 10% de rendimento. Então não faz sentido você emprestar pro banco, você pode comprar um percentual dele. Principalmente no Brasil, onde as taxas de juros são elevadíssimas e você vê um ROI absurdo aí de 17%, 18%, 19%. Isso é loucura. Você olha em todas as outras bolsas, pode pesquisar. Olha em todas as outras bolsas do Brasil aí, do mundo aí, galera. Você vai ver um ROI de 8%, 9%, 10%. Então, não faz sentido você ficar fora do banco. Você vai lá, 10 mil reais, Andrezão. Você vai e deposita no banco. Vamos supor que você é um cara leigo, você não sabe nada, você vai lá e deposita no banco, lá na poupança. O que o banco vai fazer? O Banco do Brasil tá com um índice de Basileia aí de 15%. O Bradesco aí agora com um índice de Basileia de 13%. O que ele vai fazer? Vai pegar os seus 10 mil reais, vai deixar 13% lá guardadinho, 1.300, e vai pegar os outros 7.700, 8 mil, e vai emprestar para outra pessoa. Ele vai te pagar vai hoje, vamos falar assim, 1% ao mês e vai cobrar da Carol 5% ao mês. Cara, Exato. esse giro sempre foi fantástico pros bancos, né? Exatamente. O banco ganhava dinheiro de braçada. Cara, era um negócio tão fácil de ganhar dinheiro. Eu acho que tem pouco banco no Brasil, porque era um Tem sistema pouco tão mesmo, né, fácil pra ganhar dinheiro. E tinha tanta gente com grana, bilionários, que já poderiam criar outros bancos, porque era muito fácil de ganhar dinheiro, Isso né? é verdade. E aí, olha que loucura, porque não para aí. Aí ele empresta pra Carol, a Carol pega esse dinheiro, pegou emprestado pra alguma coisa. Aí vai construir uma casa, não sei, vai fazer alguma coisa, e aí volta o cara pega o dinheiro, recebe da Carol, volta e coloca no banco de novo. Então, pô, com 10 mil reais, a gente fala do M2 lá, né, do agregado monetário brasileiro, o M2 que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é nada de 7 cabeças assim, é só o banco de emprestando dinheiro, criando dos 10 mil reais que a Carol pegou emprestado primeiramente, vai virar uns 80 mil reais emprestado. Pô, então, com pouquinho dinheiro, ele consegue fazer não só uma rentabilidade absurda, de 1 para 5%, e fazer isso repetidas vezes. E olha Não que faz sacana que sentido era o não ter. sistema, né? Olha que louco. E eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro para banco. Quantas vezes, Leonardo, você chegou num banco, numa agência, enfim, você foi lá falar assim, eu quero investir meu dinheiro. Quantas vezes algum gerente de banco virou para você e falou assim, pô, compra ações aqui do nosso banco. Sabendo que era um bom Nunca vai negócio. falar, né? Nunca. Eu desafio qualquer seguidor aqui a falar o contrário. Cara, não tinha. Você entrava numa agência, o cara te oferecia poupança, o cara poderia te oferecer um fundo DI, um fundo de Previdência. investimento, previdência, mas o cara não falava, compra ações aqui do Bradesco, compra ações do Itaú. Cara, que no longo prazo vai ser bom, seja nosso sócio. Não, Exato. o cara queria te enfiar produto que ia render menos, porque é interesse deles. Não dá nem pra crucificar os caras, né? Porque é uma empresa privada. negócio, Você né? acha que ele vai fazer o quê? Vai te vender pra ter mais lucro pra ele, né? É um negócio. É um negócio. Agora as coisas começaram a mudar e a gente ainda vai falar, porque eu vou te perguntar sobre essa questão do Nubank e do Itaú, que eu lembrei agora a gente falando essa questão, né, que você trouxe da Auren, e já me veio na cabeça a questão do Nubank e do Itaú, que é tema hot. Tema hot, aqui o pessoal quer saber, quero saber a sua opinião. Mas aí, então, bancos e elétricas. Qual é o melhor banco para investir hoje, você acha? Que tá com preço bacana, que tá com oportunidade? Mas isso aí não tem como discutir, cara. Hoje, Banco do Brasil é o que tá mais barato, não tem jeito. É o banco que, pô, ele tem uma rentabilidade de banco privado, mas ele é um banco estatal, e aí ele perde muito valor patrimonial por conta disso. O pessoal pune muito, né? Empresa com o dedo do Estado sempre vai estar um pouquinho abaixo frente aos pares, né? Isso é normal. Só que, na minha opinião, dá pra você fazer um acúmulo de cotas de Paga bons ações dividendos, né, cara? pra caramba, E o cara. Tá lucro pagando dele é absurdo. absurdo. Né? Tá pau a pau com o Itaú. Não, e olha o guidance que eles soltaram, né? Todos os guidances isso é legal demais de falar. Os guidances, por exemplo, Santander, do Banco do Bradesco, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo guidance do PDD, que é tipo, o quanto que a gente vai guardar para o saldo devedor duvidoso, né? E aí o Banco do Brasil vai lá e arregaça e fala assim, não, o nosso guidance não vai ter isso aí não, vai ter o nosso lucro projetivo. Aí o que era o
o teto de antes, que era 37 bi, agora virou piso, é 37 e 39 bilhões. Então, pô, os caras estão muito confiantes que dá pra subir muito ainda o lucro, porque senão os caras não fariam um guidance tão ousado desse, né? Sim. E, porque se não conseguir atingir, pô, vai cair um pouquinho o banco, né? Eles vão, pô, uma falta de confiança. Então, eu acho que eles estão numa leva de crescimento muito boa, porque eles conseguiram uma safra de carteiras muito boa, né? Principalmente do agronegócio. Então, pô, é muito bom. O Banco do Brasil, na minha opinião, é o banco mais barato, né? Talvez ele não seja o melhor para sempre, tá, gente? Mas atualmente ele é o melhor banco aí, na minha opinião, para investir. O Bradesco não é oportunidade? Falando sobre a questão do PDD que você citou, que o Bradesco derrapou, você não acha que o Bradesco, que está passando por um momento de reestruturação, né? Porque a gente viu, claro, é um banco que lucra. Não estamos falando de um banco que está dando prejuízo, né? Não. É um banco grande, com uma carteira grande de clientes, com muito crédito, que é onde o banco ganha dinheiro, só que derrapou, né? Frente ao Itaú, que está muito forte, frente ao Banco do Brasil, que está muito forte. Mas o valuation de Bradesco não te atrai nesse momento? O pessoal faz essa pergunta indecente aí, né, cara? E não tem como não falar disso, porque, pô, imagina só, um Bradescão aí que tinha ali um preço teto de 22, 24 reais, cair para 13. Você olha assim meio com outros olhos, né? Sim. Só que aí Em 2019 valia 30 e poucos reais a cada ação. E aí você começa a fazer algumas continhas assim, você vê, pô, se valorizar até lá de novo, pô, vou ganhar uma ótima valorização. Aí, qual que é a dúvida que fica? Quanto tempo vai demorar para chegar lá? Que está em oportunidade, não tenho dúvidas. Agora, quanto tempo vai demorar para chegar lá? Recuperar, né? Porque se demorar demais, o que era aparentemente uma oportunidade, eu consegui em rendimentos de outros bancos que eram mais seguros, que tinham menos risco. Agora, se for muito rápido e reverter realmente, o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que tem dinheiro pra fazer acontecer, né, Leonardo? Só precisa de organização mesmo ali. O Bradesco, inclusive, mudou tudo, né? Mudou CEO, mudou direção. Eles querem reestruturar, tentando, ficou pra trás, né? Estão tentando. Eu também, eu sinto, cara, assim, como a gente tem várias empresas, a gente tem contas em vários bancos. E eu sinto que o Bradesco ficou pra trás. Você percebe no atendimento, você percebe na gerência, você percebe na tecnologia. Cara, o Itaú tá muito à frente em relação à tecnologia. O Banco do Brasil tem uma carteira muito forte do agro, também trabalhando muito bem. E eu senti que o Bradesco realmente ficou para trás. Né? Agora eu quero perguntar para você. A gente falou aqui, não sei se você vai querer incluir algum outro setor, não? Você falou de bancos e elétricas. Seguradora. Eu quero entrar num outro assunto com você. Então. Não, pode falar da seguradora que eu vou te perguntar de banco depois. Tá, então beleza. Seguradora também é um ótimo negócio. Então eu gosto de negócios bons. Luz a gente não desliga. Banco a gente precisa o tempo todo. Qual que é outro negócio que é bom? Por que apareceu nas bolsas de valores derivativos, opções, seguradoras? Até na bolsa de valores apareceu isso aí. Por quê? A seguradora é um negócio assim genial. Você paga pra depois talvez usar, mas você ora o tempo todo pra não usar. Você já percebeu isso? É tipo convênio médico. Eu paguei ali o seguro do meu carro novo que eu comprei, saí da concessionária já com seguro. Tem medo de sair sem seguro, né? No Brasil, não tem como. Então já começa a receber dali e oro todos os dias pra que não aconteça nada. Você não quer bater o carro? E se Deus quiser, nunca vou precisar usar. Mas olha que loucura. As seguradoras, elas criam um fluxo de caixa absurdo, onde elas conseguem entregar muita previsibilidade. Então, quando a taxa Selic tá baixa, eles têm menos rendimento por conta do caixa dela, que fica ali em liquidez alta. Não vai render tanto. Só que vende muito seguro, por quê? A economia tá girando pra caramba, tem muito mais gente comprando carro, tem um monte de gente comprando um monte de bens, então contrata muito seguro. Então aumenta a força dela, né, de capital mesmo. E quando a taxa Selic tá alta, ela não deixa de render muito, porque tá ali o dinheiro, grande capital rendendo, né? Então, BB Seguradora... BBSE, né, e CXSE, esse nome é difícil de falar, né, Caixa Seguradora, são duas ótimas empresas, na minha opinião. Léo, dá pra ter as duas? Olha, isso aqui é é o único setor que eu falo isso, que não tem problema você ter duas assim e não se preocupar em nada. E as duas têm dedo do governo, né? As duas têm dedo do governo. Mas olha só, quando a gente olha pra BB Seguridade e olha pra Caixa Seguridade, parece que a empresa é totalmente diferente, não tem problema, porque elas não têm conflito entre elas. Tirando prestamista, vida e tal, só que você olha pra Caixa Seguridade, quando você pensa no Banco Caixa, o que você pensa? Eu já venho Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Já vejo um monte de casinha assim. Então, pô, é financiamento... O aposentado. Seguro habitacional. Você abre lá o RI da empresa, você abre ali o relatório mensal dela, é seguro habitacional. Residencial e habitacional. Então, é uma empresa focada nisso. Aí você olha a BBSE, 60% da receita é de seguro do agronegócio. Então são duas empresas de seguradora, só que são duas empresas totalmente diferentes. É o mesmo negócio, só que são empresas diferentes. Então não acho errado ter BBSE e um braço Caixa do Seguridade. Brasil, né? Eu gosto muito de Porto Seguro também, que é do setor, acho que é uma empresa ligada ao Itaú,
também é muito forte na questão residencial e outra, mas são 3 empresas excelentes, né? Absurdo. Eu tenho mais BB Seguridade, porque eu achei num preço melhor, né? Eu meio atrasado ali em Caixa Seguridade. E na minha opinião tava mais descontado. Até hoje, na minha opinião, é mais descontado um pouquinho do que Caixa Seguridade, mas não acho errado quem tem Caixa Seguridade também não. Agora vamos falar no assunto que eu quero puxar contigo aqui. Recentemente, o valor de mercado do Nubank passou o Banco Itaú. E isso aí traz muita discussão pro mercado, né? Como é que pode uma empresa que lucra muito menos valer mais, né? Uma empresa recente, que o Nubank é um bebê perto do Itaú em relação à idade, né? Mas eles têm o mesmo número de clientes, acho que são 100 milhões, porém a lucratividade do Itaú é muito maior. Como é que pode o Nubank estar valendo mais? E eu queria saber a sua opinião, se realmente vale mais. Boa. Minha opinião sincera aqui, já vou dar de lata e depois eu argumento. Não vale mais, na minha opinião, não vale mais do que o Itaú. Por quê? Aí vamos lá, agora presta atenção, hein? Só pra não ter mimimi aí, ó. Nubank, ele fez o IPO e ficou no 2º lugar. Depois deu uma descidinha, depois subiu de novo, né? O que precisa no Nubank pra ele realmente, assim, chamar a atenção minha? É começar a fazer dinheiro. Porque, igual eu falei pra Carol, eu gosto de empresa boa, que dá dinheiro. Se não dá dinheiro, eu vou deixar um pouquinho. Aí muita gente fala, mas você não acha que você vai perder a oportunidade? Porque se você entrar agora, depois ela fazer o break-even, começar a cobrar muito dinheiro, você não vai perder essa oportunidade? Eu falo assim pra ele, círculo de competência. Na minha opinião, eu tenho um círculo de competência muito específico para analisar empresas boas pagadoras de dividendos que vai garantir minha aposentadoria. Isso é uma coisa que o Peter Lynch e o Warren Buffett falam muito. Então, pô, Nubank tem... Eu uso o Nubank, não acho ruim não. Nubank é bom pra caramba. É bom pra caramba. Elogiada. Na minha opinião, é a plataforma mais fluida, é a plataforma mais bonita que tem. Só que eles entraram no mercado prometendo muita coisa. Então, eles prometeram não ter taxa de nada. Eles prometeram, pô, a gente vai dar crédito pra quase todo mundo. Então, você abria conta, pô, eu era universitário, ganhava os R$900 por mês. Eu abri uma conta no Nubank e ganhei, pô, 4 mil de crédito. Como assim, cara? Não tem como. E aí, todas essas promessas são vinculadas na aquisição do cliente, no CAC. Quando é que ele vai fazer o break-even? Que é quando ele começa a monetizar esses clientes. Quando é? Que aí ele realmente vai valer mais do que o Itaú. Quando ele começar a cobrar. E aí tem várias coisas que eles estão fazendo para tentar cobrar. Tem o cartão agora, o Nu Ultra, né? O Violeta lá. É pra quem tem mais. Isso, e aí cobra uma taxa de R$50 por mês, se você não gastar mais de 5 mil por mês, alguma coisa assim. E aí você ganha cashback e tal. Eles estão tentando criar formas de monetizar o cliente. Só que, na minha opinião, por conta das promessas que eles fizeram, eles vão precisar ter um contingente muito maior para poder monetizar igual o Itaú. O Itaú é uma máquina de imprimir dinheiro, cara. É uma máquina de imprimir dinheiro. Então, na minha opinião, não é especulação de mercado. Na minha opinião, é especulação de mercado. O Nubank vale mais do que o Itaú. Por quê? Porque o Itaú já é uma empresa consolidada. Ele é um bancão da América... Não é só Brasilzão não que tem, é a América Latina. É um bancão gigantesco que já sobreviveu a várias crises. Nubank não sobreviveu à crise ainda não, meu amigo. Não sobreviveu à crise ainda não. Ele surfou a onda da crise, emprestando dinheiro. Tá agora, aí olha pra você ver o quanto que viés de enquadramento confunde as pessoas. Você vai lá, a Nubank solta uma notícia gritante. Nubank bateu o recorde de lucro de todos os últimos tempos. 11 milhões de lucro. E aí, pô, é horrível isso aí, cara. Só que antes tinha prejuízo, então, teoricamente, tá bom. E aí atrai pessoas que são leigas, né? Que não faz um valuation, assim... Eu acho que é oportunidade para longo prazo? Sim, mas não me chama tanta atenção agora, não. Se fosse para escolher entre essas fintechs aí, eu ia de BTG ou de Inter, mas de Nubank não ia, não. Muito caro, muito caro. Se a gente olhar o valuation do Nubank, ele tá caro, na minha opinião. Por quê? O Itaú já é um banco consolidado. Ele é aquilo, ele já lucra, ele já é real aquele negócio. Ah, mas você não tem, então, uma grande chance de valorização? Talvez não. Porque o Itaú já é aquilo. Para ele dobrar de tamanho é muito difícil. Sim. Agora, o Nubank já tá num preço maior do que o Itaú, porém ainda não lucra igual o Itaú, e se não lucrar daqui a uns anos, se não provar essa expectativa que o mercado colocou futura, as ações desabam, né, Leonardo? Exatamente. Então, assim, é aquele negócio, opa, eu tô colocando fé em você, Nubank, tá certo? Eu acredito que você vai lucrar igual o Itaú. Só que se isso não acontecer, as ações têm que desabar, porque não pode valer a mesma coisa que o Itaú, que traz resultado, que já tá atuando. Então, hoje o mercado foi o que o Leonardo falou, ele trabalha numa especulação, ele trabalha num crescimento futuro, possível crescimento futuro, que se não ratificar isso, a coisa pode ficar feia. Ele tá apostando numa coisa que já acontece no Itaú, que não é uma aposta. Então, pra mim, não faz sentido, entendeu? Eu prefiro ir num negócio que já é mais certo. Certeiro, né? Porque assim, convenhamos, eu sou um cara que não tem um gasto
muito alto e eu quero ter um gasto mais alto. E o que você tem que focar, você aí que, por exemplo, quer se aposentar com 2, 3 salários mínimos? Pô, você não precisa acertar a bola, você não precisa ter uma bola de cristal pra você acertar a empresa que vai multiplicar milhões de vezes o patrimônio, não. Você pode ir nas empresas mais seguras, mais consolidadas, que no longo prazo você vai conseguir criar uma carteira sólida. Ali, né? Sempre dá certo, o pessoal ignora, né? Se a tua carteira quer bater inventar, né? a Selic, pô, já fique muito feliz, né, cara? É que Exato. o pessoal quer inventar a roda, né? E a roda já existe. Agora, nós vamos entrar numa pergunta polêmica também. Eu já vi que o Léo fala tudo aqui. Mas antes, pessoal, eu vou pedir o seu like. Tá bom, criatura? Você que tá aí, dá o like pra gente, porque vocês ajudam muito, de verdade, a fortalecer o nosso canal aqui. Então, você que tá assistindo, gostou, o Léo muito inteligente, o conteúdo muito legal, você que gosta do Irmãos Dias Podcast, a gente só vai pedir o seu like, tá certo? E já vem aqui também, se inscreve no canal. Às vezes você caiu aqui de balão, poxa, vem aqui, se inscreve, fica aqui com a gente, tem muito vídeo anterior pra você assistir, vídeo que vai vir. Então, já faz isso. Agora, nós vamos entrar numa pergunta polêmica, que é do 38ão. 38ão é um cara, você sabe que ele é polêmico, né? É, você aí trabalha na polêmica. Trabalha na polêmica. E M3, que o 38ão fala muito, né? M3. O que está o M3? É inflação? O que ele quer dizer? Boa, isso é uma pergunta boa. E isso confunde muita gente, porque isso aí é um conceito... Pô, o pessoal não sabe. Vocês já passaram aí no TikTok, no Instagram, os caras perguntam assim, quanto que é 10 dividido por 3? Os caras não sabem responder. Como é que vai saber o que é M0, M1, M2, M3, M4? Pô, é um conceito econômico difícil de entender. E aí chega um cara totalmente messiânico, que inclusive admiro muito o que o 38ão tá fazendo. Não acho errado o que ele tá fazendo, acho totalmente correto. Ele tem uma ideologia e tá dando a cara a tapa pra defender a ideologia. Só não apareceu ninguém ainda pra poder falar que ele tá errado, né? Então, pô, não é errado ele investir 100% da carteira dele em Bitcoin. Eu só não concordo. Por que eu não concordo? E vamos fazer algumas contas aqui agora pra gente entender isso aqui. Pô, o M2 foi aquilo que eu expliquei do banco. Que o banco gira dinheiro e cria inflação. O M3, que o 38ão fala, ele tem duas teorias econômicas. Tem a teoria que é linear e a não linear. A teoria de equivalência e a teoria não linear. O que é a teoria de equivalência? É a teoria que pega o M3, que é o quanto vai aumentar de base monetária, impressão de moeda, somado com o M2, que é esse giro dos bancos, somado com o M1, que é depósito à vista, somado com o dinheiro real, que é o M0. Vocês não precisam entender isso aqui agora, mas qual que é o que você precisa entender agora? Muita gente usa, inclusive o banco, o Fed dos Estados Unidos, usa o M3 para definir taxa de juros. E aí quando a gente vai para a teoria linear, muitos economistas usam o M3 como igual mesmo. M3 é a inflação. Então, se o M3 subiu 20%, a base monetária aumentou 20% a impressão, a inflação aumentou, né, o M3 aumentou 20%, a inflação aumentou 20% também. E aí tem uma outra teoria, que é a teoria não linear, tá? Que é o que eu concordo, na minha opinião, economicamente faz mais sentido. E aí eu peço até desculpa aí, uma licença poética para os economistas aí que estão assistindo, porque eu estou simplificando tudo aqui, tá? Olha só, o M3, vamos fazer uma conta básica. Se o M3 ele é linear com a inflação, a gente tem que compreender, então, que o que o 38ão tá falando é realmente verdade e não faz sentido nenhum tipo de investimento. Por quê? O cara chega e fala que o juro que a gente investe na taxa Selic ou em qualquer tipo de investimento, imóvel, tudo, a gente sempre vai estar em juro negativo. Por que nós estamos fazendo aqui, então? Estamos falando do que aqui? Por que eu tô falando de banco? Por que eu tô falando... Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque narrativas intrusivas, maximalistas, convencem muita pessoa que não sabe. Né? Então, você pega assim, pô, é igual terraplanista. Terraplanista usa alguns argumentos que são verdades, mas eles encaixam de uma maneira para parecer que é a verdade absoluta. E só ele sabe, né? E a gente pega física, a gente pega economia, a gente consegue contradizer algumas coisas disso. Né? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu vou pegar um dado aqui, que é o preço da cesta básica em 2004. A gente pegar 20 anos. Só para você ver o que é o poder. E a gente até volta lá naquela hora do se você consegue bater 20% ao ano, tá? Eu vou abrir a calculadora aqui. E lá, em 2004, eu pesquisei isso aqui antes, hein? Lá em 2004, a cesta básica estava R$174. Beleza? Então, cesta básica, o 38ão fala que, teoricamente, a gente tem que comprar só o que é necessário, e que o IPCA realmente não reflete
bem assim a inflação real, porque vai de 1 salário mínimo a 40 salário mínimo, então tem muita coisa ali, o caviar não sobe 10%, porque pouca gente consome. Então o IPCA é mais baixo do que deveria ser, concordo com ele. Tá vendo? São verdades, mas que não traduzem uma verdade absoluta. A gente pega a 174, que é o preço da cesta básica, em 2004. Vamos aplicar 20%, que é o M3, que foi a média de 20%, como ele fala, até 2024, pra gente ver quanto que seria o preço da cesta básica. E aí a gente tá falando de cesta básica, por quê? Porque são os produtos mais consumidos no Brasil, né? Então faz aí em casa junto comigo, ó. Tô calculador aqui, 174,50 centavos vezes 1,2. Por que 1,2? 20%, certo? Aí você vai fazer essa multiplicação 20 vezes. Então eu vou clicar aqui no igual 20 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha o preço da cesta básica. Será que pega aqui? 9.633. Pegou, né? Dá pra ver ali, ó. Quanto é que você tá pagando na cesta básica aí na sua cidade? Você tá pagando esse preço aí na cesta básica? 9.600 e pouco? Exatamente. Não daria de jeito nenhum. Traduz, é linear? O M3 é linear com a inflação? Será que é mesmo? A Coca-Cola hoje custa 800 pila? Exato, é. Não vale, né? Então, eu sou muito mais adepto do M3 ser um indicativo de pressão inflacionária. Então, ele pressiona a inflação. Se o M3 sobe pra caramba, inevitavelmente a inflação real que a gente sente mesmo vai subir também. Só que não é linear. Não é assim, M3 subiu 20, inflação subiu 20. Eu tenho até curiosidade de sentar com o 38 e perguntar isso pra ele, de cara, pra ver o que ele vai falar. O difícil vai ser você convencer o 38. Fala! Que, aliás, quando a gente não... O 38 que já veio aqui no Irmãos Dias Podcast, eu não pude estar, a Carol fez sozinha. A gente precisa trazer o 38 pra eu estar aqui junto com ele também. Porque o 38, ele é difícil dele concordar. Bravo. Aliás, é um cara gente boa, hein, meu? Ele me chama de magnata. Ele me manda no WhatsApp, ô magnata. É um cara gente boa, que tem opinião forte, que é admirável. Pô, o cara tem um canal fantástico. O QI dele é absurdo. O cara é inteligente. Pra caramba. Você debater com ele, você tem que estar preparado, porque senão o cara vai te atropelar. Ele falava, o 38, eu ficava, juro pra você. Não é não. Porque, ele sabe filósofo, ele sabe livro. E às vezes ele falava, eu ficava até meio viajando, sabe? Aliás, vamos saber de vocês aí que estão nos assistindo, o que vocês acham do 38? Vocês gostam, não gostam? É um cara polêmico. Traz o 38 de novo, e quem não assistiu, assista aí o episódio do Irmãos Dias Podcast com a Carol entrevistando o 38, que é muito legal. Tá muito interessante, tem coisa polêmica lá. Faz muito sentido vocês colocarem aí no YouTube pra assistir depois. Só deixando claro aqui que eu não tenho nada contra o 38 não, viu, gente? É só uma opinião, como do mesmo jeito que ele defende a ideologia dele, eu defendo a minha, tá? Claro. Então não tem nada de Na hora que você entrar no bar pra beber, vai beber todo mundo junto. Tranquilo, bem de boa, e nós vamos discutir sobre o M3 junto ainda. E aí o pessoal pergunta, né? O pessoal do meu canal pergunta, Léo, mas você tá ensinando aí, o cara investe só 100% em Bitcoin, será que faz sentido mesmo? Então, assim, ó, é aquilo do método de alocação lá do início. Faz sentido pra ele, né? E pra mim não faz sentido. Então, depende do risco que tá disposto a correr. E falando sobre Bitcoin, a gente tem que lembrar o seguinte, cara. O Bitcoin é uma moeda legal? É bacana. Eu invisto cerca de 3% da minha carteira, eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento que você. Exatamente o mesmo tanto que eu. Né? A gente tem o mesmo pensamento. Só que, cara, do mesmo jeito que o Bitcoin ainda pode se valorizar muito, ele pode virar pó. Pode, gente. Pode virar pó. Então, assim, você vai deixar 100% do seu patrimônio em um ativo que existe o risco de virar pó, aí você pode falar, mas as ações também podem virar pó. Cara, muito difícil. Uma empresa como Itaú virar pó, eu acredito que é quase impossível, né? Só se cair um meteoro no mundo, mas se cair um meteoro e acabar o mundo, o Bitcoin vai junto. Aí tá tudo bem. Então, eu acho que o Bitcoin, assim, é uma baita de uma moeda, tem uma baita potencial de valorização, mas você colocar 100% do seu ativo, e acho que não só no Bitcoin, mas em tudo, né? Eu acho que ou você tá perdendo oportunidade, ou você não tá diversificando bem o seu patrimônio. Boa. Então eu acho que... Bom, cada um tem o seu método, né? Mas o meu método não é esse também. Inclusive, o 38 é meu irmão em Cristo, pô. Ele acredita em Deus, em Cristo Jesus, Cristo como o único Salvador, também acredita. Então, pô, nós somos irmãos em Então você pode ficar tranquilo que o 38 não vai te pegar. Pode ficar tranquilo. Eu quero só ler aqui pra ele uma passagem bíblica, que ele usa muito passagem bíblica. Sim. Isso é genial, porque às vezes ele pode ser a única Bíblia que muita gente vai ler. Sim. Então... Quero fazer uma parte aqui também, vai que eu possa ser a única Bíblia, vocês podem ser a única Bíblia que muita gente vai ler. E aí eu vou jogar isso aqui pro 38, ó. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isso aqui não sou eu falando, isso aqui é Salomão, o homem mais rico que já existiu, inspirado por Deus. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, acho que teorias de concentração máxima, assim, em qualquer tipo de ativo. Se for 100% em fundo imobiliário, também ia ser contra. Se for 100% em ação, também ia ser contra. Se for 100%... Eu ia ser contra. Por quê? Diversificação é o santo grau dos investimentos, como diria o Rei Dalio.
Digita aí no YouTube depois, Rei Dalio, o Santo Graal dos Investimentos, você vai ver a explicação genial desse cara sobre a diversificação com E relação você sabe, falando de diversificação, eu vou te contar uma história minha aqui. Veio a pandemia, em 2020, e, cara, em 2019, eu tava muito exposto em ações, aqui Brasil, tá? E como eu percebi que minha carteira não tava tão bem diversificada, tão bem protegida. Quando veio a pandemia, a gente viu aqui o Ibovespa, cara, despencar, cair forte. Então, vamos supor, cara, que eu tinha, sei lá, da minha carteira, 40% estava em ações no Brasil. Eu tinha uma parte em renda fixa, tinha uma parte em fundos imobiliários, mas eu não tinha ativos no exterior. Boa. E quando veio a porrada da pandemia, a renda fixa, ok, se manteve, mas fundos imobiliários desabou, né, caiu bastante, e as ações nem se fala. Teve ações que caía 10% por dia, 15% por dia. E eu vi meu patrimônio, cara, variar bastante para baixo. E aí, o pouquinho que eu tinha ali de ações nos Estados Unidos, na época devia ser 5% da minha carteira, poxa, segurou, caiu as ações nos Estados Unidos, mas caiu menos do que no Brasil. Porém, o dólar disparou. O dólar tava valendo, sei lá, 4 e pouco, passou de 5,50. Então, aquilo lá, eu percebi, poxa, é um colchãozinho na minha carteira que eu tenho que aumentar esse percentual. Então, a partir dali, eu fui aumentando meu percentual de ações nos Estados Unidos e hoje eu tenho 30%. Né? Você gosta muito de ETFs, né? E no exterior, que eu sei que eu te acompanho. E hoje eu tenho 30% de ações ETFs, REITs nos Estados Unidos, e que me faz o quê? Dormir mais tranquilo. Porque eu sei que se tiver uma pandemia nova, se tiver uma crise mundial, cara, não tem jeito, o dólar vai subir frente ao real. Então, o meu patrimônio lá fora me protege frente a uma crise mundial. Perfeito. E eu acho que é o que você falou. Como a citação que você fez da Bíblia, a diversificação, seja em fundos imobiliários, seja em ações, seja em renda fixa, seja um pouquinho em cripto, seja em imóveis físicos, para quem tem um patrimônio maior, que ok, não é errado investir em imóveis não, desde que o cara saiba fazer. Eu acho que tudo isso, a diversificação protege você, né, Leonardo? E isso aí é brilhante você falar, cara, porque tem muita gente que olha pra você e quer ter um patrimônio igual você tem, quer investir como você investe, e você vai perceber que você não vai aprender tudo de uma vez. Não vai aprender tudo de uma vez. Pô, isso aí é genial você falar, porque eu ainda não passei por uma crise tão gigantesca assim. Comecei a investir logo um pouquinho depois da crise. Eu não tive essa oportunidade de aprender isso. E aí eu escuto os caras que têm muito mais patrimônio do que eu, tá investindo muito mais tempo do que eu, me ensinando coisas assim, pô, isso é genial. Você que tá aí, você não vai saber tudo de uma vez, você vai ter que ter experiência, vai ter que ter longo prazo no negócio. Aí, acabou de compartilhar um negócio, um conhecimento que ele sofreu com o dinheiro dele. E você não precisa sofrer com o seu. Então, isso é muito, muito legal, cara. É muito legal. Assim. A gente já sofreu e a gente ensina para que vocês não precisem passar pelo mesmo caso que a gente, né? E realmente, Leonardo, uma coisa que você falou é importante. A gente vai aprender mesmo na prática. Isso é né? verdade. Você pode fazer 30 cursos, cara, mas se você não aplicar aquilo, você não vai ter conhecimento prático, cara. Você tem que investir. Então comece mesmo que seja com pouco. E não se preocupe, poxa, tô começando com um pouquinho de dinheiro. Não, começa. Porque o conhecimento, você começando com um pouquinho e adquirindo conhecimento, lá na frente seu patrimônio vai estar maior. Se você é estudante hoje, lá na frente você vai estar ganhando mais, vai ter possibilidade de juntar mais. Ao começar cedo, lá na frente você vai ter conhecimento para trabalhar melhor esse patrimônio maior e não ser enganado. Porque, infelizmente, a gente viu, por exemplo, a XP fez um movimento muito bom, né? Mudando o mercado. Eu acho que foi a XP que deu chutou a porta assim e tirou essa concentração muito de bancão, com as pessoas investindo em bancão, e trouxe a Bolsa de Valores mais para todo mundo. E o BTG também fez um trabalho fantástico e tal, as corretoras. Cara, o mercado hoje, ele mudou muito de uns anos para cá, né? Porque as pessoas antigamente elas não tinham conhecimento, elas achavam que Bolsa de Valores era só para rico e tal. Então essas empresas fizeram um movimento legal, porém, muito assessor de investimento que trabalha para essas corretoras fizeram um mau trabalho também, por indicar coisas ruins pro cliente. Criar trauma. Só que se o cliente é um cara que tem um mínimo de estudo e entender o que está sendo indicado por ele, cara, ele vai evitar erros, né? Então, assim, não adianta falar, o assessor me indicou aquela porcaria, me indicou aquele COI, que é uma porcaria de investimento. Se você tivesse o mínimo de conhecimento, acompanhando o Leonardo, acompanhando a Carol, acompanhando, enfim, os influenciadores que estão trazendo bom conteúdo, você não teria entrado num negócio ruim, que às vezes você só vai perceber que é ruim depois de 2, 3 anos, e aí você já poderia ter feito coisas melhores. Agora, Leonardo, nós temos um quadro aqui, que é o ping-pong, tá? Você é a primeira vez que vem aqui, nós vamos te colocar na parede e você vai escolher qual é o melhor ativo, Boa. tá? E esse quadro, né, Carol,
que é um quadro oferecido aqui pelo nosso parceiro, que é o site Investidor 10, né, Carol? O Investidor 10, pessoal, que é um site muito completo. Nós falamos aqui de fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior, que é muito importante. Tem toda uma avaliação ali, simples, para você que tem dificuldade, já começando. Você vai entender que é super simples ali, o jeito que eles colocam. Você vai saber escolher, né, quais ações são boas para sua previdência, para sua aposentadoria. Vai comparar uma ação com a outra, vai comparar um fundo imobiliário com o outro. É super interessante, né, André? Inclusive, eu e o André utilizamos nas nossas redes o Investidor 10. É muito legal, porque tudo que a gente tá falando aqui de vacância, de dividendo, PL que o Leonardo citou aqui algumas vezes, o ROI que o Leonardo citou algumas vezes, tudo isso, por exemplo, se a gente, vamos colocar aqui Banco Itaú, que a gente falou tanto, você vai colocar lá Banco Itaú no site Investidor 10, você vai ter o ROI, o dividendo, o PL, a dívida, enfim, quanto pagou de dividendos nos últimos anos, tá certo? E entre outras questões, você vai poder comparar o Banco Itaú com o Banco Bradesco para você tomar decisões melhores. O Investidor 10 vai atribuir ali quais são os melhores indicadores de cada empresa. Você tem fundos imobiliários, tudo lá dentro do site Investidor 10, tá? Então aqui tem o QR Code do site, posiciona o celular, você vai ser levado até o site, tá? E aqui embaixo também na descrição do vídeo tem o link do site Investidor 10, tá bom? Então utilize o nosso link para saber que você veio através do site aqui do Irmãos Dias Podcast. Você vai ajudar muita gente. E além disso, só complementando, né? Porque eu também uso o Investidor 10. Olha aí, ó. Tá Só vendo? complementando, ainda consolida a carteira, né, cara? Então, como é que você vai saber quanto você tá rendendo? Como é que você vai metrificar para ver se sua rentabilidade vai aumentar ou não vai? O que você tem que tomar de decisão? Pô, precisa de um consolidador de carteira. Corretora não é consolidador de carteira, você precisa de um consolidador, né? E o Investidor 10 é muito bom mesmo. É Que legal. Muito completo. Aí, ó, tá aí, até o Leonardo falando também do site Investidor 10. E vários A gente só outros- traz coisa boa aqui, Leonardo. É isso aí. Porque assim, a gente recebe... Se fosse ruim, a gente falava que era ruim. E coisa ruim a gente não traz aqui porque a gente não quer enganar vocês. A gente recebe muita proposta de empresas ruins, assim, cara. E não dá pra trazer aqui porque é um projeto de longo prazo. A gente tem credibilidade aqui com nossos... E respeito por que acompanha a gente não vai trazer coisa ruim aqui. Mas é isso aí, vamos lá pro ping-pong, Carol. Vamos lá colocar você na parede, Léo. Ixi. MXRF11 ou CPTS11? Ah, isso ficou fácil, CPTS. XPML11 ou MOL11? Eita, XPML11 ou MOL11? MOL11. Nas devidas circunstâncias atuais, MOL11. HGLG11 ou XPLG11? Atualmente, XPLG11. Bradesco ou Itaú? Ah, não, essa aí não, né? Essa aí é Itaú, né? Itaú. Nubank ou Inter? Inter. Taesa ou Copel? Taezona, todo mundo aí gosta de Taezona, não tem jeito. FIIs ou ações? Ah, não, essa aí quebra a perna, né? Essa aí quebra a perna, né, cara? Fundo imobiliário e ação depende. Você tá falando pra mim? Pra Para você, qual- pro Leonardo. Um caminho. Qual Só você vai? Tá com a arma apontada na minha cabeça, eu tenho que escolher um. E eu tenho 27 anos. Ação, vou pra ação. Porque tem um potencial maior de crescimento. É maior de crescimento. Eu hoje, com 40 anos e com o patrimônio que, graças a Deus, eu conquistei, eu ficaria no fundos imobiliários. Boa. Mais quietinho, focado em renda. Por isso que depende do cara, né? Depende do cara, tá vendo? Depende. Cada um tem uma estratégia, cada um tem uma escolha. Faz sentido, né? Hoje eu invisto menos em ações do que em fundos imobiliários. Porque eu foco em renda. Quando eu chegar ali nos 50, 60 anos, vou converter também. Olha que loucura. É a filha do Bazin. Vocês conhecem o Sim, Bazin? claro. A filha do Bazin converteu o patrimônio dele, que foi passado para ela de ações, em fundos imobiliários, porque ela queria mais renda. Então, ó, Ficar de depende boa ali, do né? objetivo. O cara depende- quer mais segurança, quer ter uma previsibilidade de maior Exato. renda, aí ele vai para fundos imobiliários. Leonardo, quero te agradecer demais aqui. Muito Parabéns obrigado. pelo canal Geração Dividendos. Tá voando. Convido todos aqui, seguidores do Irmãos Dias Podcast, a ir conhecer o canal Geração Dividendos lá no YouTube do Leonardo. Tem muito conteúdo legal. É conteúdo diário, então é muito bacana. Menino novo aqui com força de vontade de ensinar vocês. Bora. E com conteúdo inteligente. Um médico investidor que trabalha hoje aqui no YouTube. E depois vão lá conhecer os cursos dele também. Boa, Vão lá, explorem bastante o canal do Leonardo. Leonardo, muito obrigado. Tamo aqui. junto, Se muito você obrigado. gostou do A honra é Leonardo, minha. aperta o botãozinho de curtir aqui. Ó, todo certo? mundo da Geração Dividendos aí, se inscreve agora aí no canal, faz barulho aí no canal dos Irmãos Dias É aí isso aí, também, vamos deixa se nos unir comentários, aqui. é isso aí. E pra te achar nas redes, por exemplo, Instagram, todas as redes, Geração Dividendos. Não, no Instagram eu não consegui esse nome, chama @OHLeoAlves, @OHLeoAlves, no TikTok é a mesma coisa e no YouTube é Geração Dividendos. A gente Vamos vai deixar deixar aqui tudo também. aqui também. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo A gente vai deixar tudo aqui pra as vocês. redes do Leonardo e Geração Dividendos. Leonardo, recado final aqui para nossos telespectadores. Olha só,
Eu sempre deixo esse recado final aí, ó. E desculpe que agora você vai ver um Leonardo mais emocional aqui. Eu sempre falo sobre os 2 pilares, assim, que movimentam a minha vida atualmente. Que um pilar, não em ordem aqui de importância, tá, gente? Mas o primeiro pilar é esse poder que Deus me deu, essa honra que Deus me deu pra poder falar de frente a uma câmera, frente a pessoas tão ilustres que pra mim, na minha opinião, nunca ia conseguir encontrar. Então, primeira coisa é: você precisa começar a investir o quanto antes, meu parceiro. Você precisa investir o quanto antes, porque senão você vai viver, cara, uma falácia. Você vai cair aí num truque que a roda de ratos vai servir pra você também. Então, você tem que sair, parece um negócio conspiratório, né? Mas não, você tem que sair da Matrix aí, que senão você não vai conseguir sobreviver no futuro, cara. Você não vai conseguir pagar suas medicações com o INSS. Então, aprenda a investir. Olha só o tanto de conteúdo que a gente falou aqui no podcast agora. Isso não é só aqui, só um. Você tem vários aqui, cara. Então, eles entrevistando várias outras pessoas que investem também, aproveita disso. E o segundo pilar que eu sempre falo, cara, e eu sempre vou falar em todos os podcasts, vou finalizar sempre assim, que é a única coisa que me fez chegar até aqui e o que vai me manter, porque senão eu vou parar de fazer também, que é Deus. Deus é o princípio de tudo, galera. O princípio de tudo. Eu costumo dizer que tem 3 pilares para a felicidade. O primeiro, a gente não pode ser hipócrita. Não em ordem de importância de novo, tá, gente? Não tem como ser hipócrita. Dinheiro traz felicidade. Traz facilidade, pô. Eu pude vir aqui em São Paulo gravar. Cara. Sim, com certeza, pô. Não tem como. Você aí que romantiza a pobreza, você tá vacilando, cara. Errado. Não é isso o objetivo. Você tem que prover dignidade pra sua família, pros seus filhos, pra sua esposa. Você que é mulher também tem que prover dignidade pras pessoas que estão ao seu redor. Então, dinheiro traz felicidade. É um pilar da felicidade. O segundo pilar, isso sem sombra de dúvida, saúde. Pô, eu sou saudável, graças a Deus, a minha esposa é saudável. A saúde traz muita felicidade, cara. Só que esses 2 pilares, eles desabam se não tiver Deus aqui como pilar principal. Se você é doente, meu parceiro, tá lascado, um câncer terminal, mas você tem Deus e tem certeza que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e você vai ser salvo para a vida eterna, você tá tranquilo. Se você é pobre e tem Deus, você tá tranquilo. É lógico que para espelhar a imagem de Deus, a gente vai ser rico, próspero, saudável e ainda ter Jesus Cristo como o seu suficiente e único Salvador, meu parceiro. Então, eu quero deixar aqui o recado para vocês é que corram atrás da coisa, a única coisa que importa na nossa vida, que é Jesus Cristo, meu parceiro. É assim que eu queria finalizar. Um belo recado final aqui do Leonardo. Leonardo, valeu demais, cara. Tem um presente. Opa, presente a gente gosta. Um presente. Opa! Me dá aí. Olha, a Carol me decepcionou. Olha lá, ó, dinheiro pra gente aqui. A Carol me decepcionou. Agora é a nossa propina. Eu cheguei, eu perguntei se vocês gostam de café. Todo mundo sabe que eu gosto demais de café, cara. Eu também, cara. Eu gosto muito. Tô doido pra tomar um café agora. E a Carol falou assim, eu não gosto muito de café porque eu não me lido muito bem com a cafeína, que eu fico muito elétrica e tal. Aí eu trouxe um presentinho aqui. Esse aqui é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Eu comprei eles aqui pra você, o cafezinho da Geração Dividendos aqui, ó. Maravilha. Um presentão aí pra você, então. Mas esse aí eu vou Geração tomar. Dividendos. Pelo menos experimentar, Carol. Um golinho eu vou tomar. Bem de Legal. manhãzinha. Pronto, que é pra dar Show de aquele bola, tchan. café Geração Dividendos. Cara, vou tomar hoje já Fechou. esse café. Aliás, Depois me fala como que você achou. já tô doido pra tomar um café aqui, que eu também, cara. Quem veio do mercado financeiro sabe que o pessoal do mercado financeiro toma muito café, cara. E eu tomo café até hoje. Leonardo, muito obrigado. Tamo junto, muito Valeu obrigado. demais. Aí foi uma baita de uma entrevista. Valeu Top. o seu curtir aí. Tá certo? E o meu recado final pra vocês, aproveitando a carona aqui do Leonardo, o dinheiro é importante. É o que o Leonardo tá falando. Cuidado com esse papo aí de pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade, dinheiro traz conforto e dinheiro traz segurança pra sua família, que é o mais importante. Hoje eu sou pai, tenho uma filha de 6 meses e a gente sabe que quem é pai sabe que tem um coração hoje fora do seu corpo batendo, que é o seu coração também. Então, assim, eu me preocupo muito com a segurança da minha filha, eu me preocupo muito em dar uma boa educação, em pagar um bom seguro de saúde pra ela, e o dinheiro é muito importante, tá certo? Então, o dinheiro traz felicidade, dinheiro traz conforto e dinheiro traz segurança, tá certo? Um grande abraço pra você da minha parte aí, quero te agradecer muito por você estar sempre com a gente. Toda semana aqui, convidados especiais no Irmãos Dias Podcast, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Da minha parte, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Isso aqui é de vocês, a gente traz aqui pra vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Espero que a gente possa somar cada vez mais pra você aí, ô criatura, começar a investir. Se já investe, se manter no caminho certo. E eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.